Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Está começando mais o EmpreendaCast nessa temporada diária que eu prometi pra vocês. E eu venho trazendo malucos e malucas aqui pra conversar com a gente sobre empreendedorismo, construções, rasgar a CLT, voltar pra CLT e ter experiências de todos os tipos. Hoje nós vamos falar de social commerce. Presta atenção nesse termo, vamos aprender juntos no episódio. Mas muito mais recheado de social commerce é de histórias empreendedoras por trás dessa maluca que eu trouxe aqui, né? Maluca que eu digo no sentido de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que se fosse definir ela num animal, numa construção, seria num polvo com vários tentáculos de tudo que ela já fez, tocou e tentáculos de ouro, né? A gente brincou aqui nos bastidores sobre uma cachaça de ouro, a Midas, né? Ela tem aqui os tentáculos de ouro, que bastante coisa que ela colocou à mão teve, né, os seus caminhos e as suas construções e bons negócios. E a gente tem aqui nesse papo hoje um lance muito legal para os empreendedores que estão aí na sua comunidade, no seu bairro, pertinho de você, né, que se relacionam, desde aquele tio que passava com o algodão doce apertando, né, a buzininha para oferecer algum produto na porta da sua casa. A gente vai falar hoje de um mercado e de um lance muito legal para esses empreendedores, para essas empreendedoras, para aquela tia do Yakult que durante muito tempo levou na porta da sua casa, né, os Yakults, que foi ficando caro também. Eu, galera do Yakult, dá uma baixada aí que tá muito caro. Mas eu vou deixar ela contar, olhando naquela câmera. Diga quem é você e o que a galera vai conhecer aqui do momento atual que você está. Que apresentação! Já comecei aprendendo um monte de coisa. Obrigada pela intro, obrigada por estar aqui também. Eu sou a Marina Proença, cofundadora da Favo, que é um social commerce que vive na América Latina, no Brasil e no Peru. E eu tô aqui para trocar uma ideia um pouco, né, sobre o que eu faço lá dentro, os perrengues do empreendedorismo de verdade, empreendedorismo real. Legal. Olha, você me convidou, você tem uma frequência muito mais que 220, né? 440, sei lá quanto que a galera e os seus amigos falam. E você me tirou e me colocou na sua frequência. Então, a galera que me acompanha no EmpreendaCast sabe que eu não bebo há um tempo, né? Mas lógico, eu estou aqui com a boca salivando. E você me convidou a estrear de fato o EmpreendaCast no bar, com cerveja. Estamos tomando uma Delirium, certo? Saúde. Saúde pra você. Eu não bebo também. Mas uma Delirium vale muito a pena. Essa cerveja belga. Faz tempo que eu não gravo o Beercast, então, gente, eu não vou bancar o Gustavo do Beercast. Bom, diante de tanto tempo que eu não tomava cerveja, ainda mais uma Delirium, que me remeteu várias lembranças aqui, eu queria começar te perguntando, antes de entrar no mundo e nos seus tentáculos, eu queria contar pra galera o que é a Favo. E por que eu falei do tio do algodão, da tia do Yakult, e eu lembrei de uma figura na minha vida, que era a dona Dinda. Até o final do episódio eu vou dar o nome correto dela, né? Mas a Dinda, ela trazia umas coisas importadas do Paraguai, uns biscoitos diferentes, uns doces que só tinham talvez no Paraguai ou que vinham dos Estados Unidos. Aí ela juntava mais uns laticínios, uns danones, fazia um kit. Parava o Tempra no começo da rua lá da Zona Leste. Minha mãe, Dona Rose, vai lembrar disso. Parava lá o Temprinha dela, abria o porta-mala e saía com um kit maravilhoso de danones, danetes, queijos, né, embutidos, e deixava minha mãe pagar no fiado, que na época tava difícil. E aí quando você me contou aqui, a gente conversando da Fava, eu falei, cara, alguém vai escalar as donas Dindas, né? O que ela tá fazendo? O que tem relação a Dinda com a Favo? Eu queria que você contasse pra mim se a dona Dinda é o público que a Favo, né, coleta para fazer novos empreendedores aí por meio desse social commerce. Perfeito. A dona Dinda também é o público da Favo, né? Acho que para contar quem é o público e quem são as pessoas que podem, de fato, começar a ganhar grana com a gente, é bom contar um pouco o que é a Favo e como funciona. É isso aí. Como é que funciona a parada? A Favo é um social commerce, que é um comércio eletrônico, né? Por definição, um comércio eletrônico social, que nasceu na China, esse formato, esse conceito. E basicamente a gente estava ali falando de redes sociais. Quando a gente fala de redes sociais na China, a gente fala de WeChat, por exemplo. Uhum. A gente, como Favo, traduzindo isso para a cultura latina, a gente traduziu usando o WhatsApp, óbvio. A gente nasceu no Peru, mas logo em seguida veio para o Brasil. E basicamente hoje a gente vende itens de supermercado com até 15% de desconto. Basicamente a gente está muito focado em classe CD.
E os clientes, quando compram com a gente, eles não precisam pagar o frete, é um frete grátis e não tem compra mínima. Então, o que a gente está fazendo? A gente está quebrando barreira de entrada para que o consumidor passe a comprar um item que é super de frequência, mas que não era tradicional de ser comprado no online, a não ser em classe AB, mais A, né? Uhum. Porque custa caro o frete. Frete era no mínimo R$20, Sim. uma compra mínima às vezes R$200, então não era para todo mundo. Então, a partir do momento que a gente pega esse modelo do social commerce, de venda através das redes sociais, e que também tem um modelo de logística descentralizado, onde a figura do empreendedor aparece para fazer o que a gente chama de last block, né, a última quadra, não é nem a última milha. E aí eu vou explicar como funciona. A partir do momento que a gente trabalha com esse conceito que nasceu no Oriente, mas adaptado e traduzido para essa cultura latina, a gente começa a ter uma maneira de gerar uma renda para as pessoas, tipo a dona Dinda, que antes não tinham muitas opções. Como funciona para o empreendedor? Beleza, entendi o que é. A Favo vende supermercado mais barato, não tem frete, não tem compra mínima, maravilha. Então, na porta da minha casa. Na porta da minha casa. Como? Empreendedor, dona Dinda, por exemplo, tá lá vendendo seus Yakults e Danones, viu um anúncio da Favo, se cadastrou no site, soube que não precisa investir nada, porque a gente não... Zero investimento? Zero investimento. Não é nem nano franquia, não é nada disso, é zero investimento. A pessoa se cadastra, não compra kit, nada. Nem na entrada, nem em momento nenhum. Não tem asteriscos, não tem pegadinhas. Não Muito tem. bem. A pessoa se cadastra e a partir do momento que a loja dela é liberada, o trabalho dela basicamente se divide em dois, entre divulgar e fazer as entregas. Né? Como é que ela divulga? E aí vem a parte legal, assim, as pessoas trabalham na última quadra na vizinhança. Sim. E aí trabalhar na vizinhança é justamente para ser rentável para ela. Então ela divulga para os vizinhos, bate na porta mesmo, ou pelo WhatsApp, né? Muito WhatsApp. Divulga o link dela, as pessoas compram pelo aplicativo e tudo que é comprado hoje e pago até as 10 da noite, a dona Dinda, como empreendedora, recebe na casa dela no dia seguinte de manhã. E ela sai distribuindo no bairro dela. Exatamente. Provavelmente a dona Dinda vai pegar o Tempra, que não deve mais ser um Tempra, e vai fazer as entregas na casa das pessoas. Tomara a Deus que hoje tenha sido, sei lá, uma Kombi, uma Ducato. Eu quero te encontrar, dona Dinda, né? Eu tenho certeza que você progrediu porque ela vendia demais. Eu tô curiosa com a dona Dinda agora, até eu quero saber. Ela é uma baita personagem aí na história e essas são as empreendedoras, né? Total. Que a gente conhece. Agora, pensando... E ela ganha uma comissão pra fazer isso. Isso, aí que eu ia te falar. Como é que a Dinda ganha grana nisso? Porque eu tô me dando bem lá, ela vai entregar na porta da minha casa, eu vou pagar com 15% de desconto, não vou ter frete, vai ficar tudo bonitinho. Aí chega mercado, chega a parte de laticínio, verdura, o que tiver lá no link dela que eu comprei. Mas o que a Dinda ganha, né, tendo a lista de distribuição do WhatsApp dela toda fechada com ela nas comprinhas do mês? Duas coisas. O dinheiro, né, de 7 a 15% de comissão no Brasil. Então ela ganha grana. Essa comissão, quanto mais ela vende, a comissão fica maior. Que legal. Então é um pouco contraintuitivo para vários modelos. Pra gente é o que faz mais sentido. E do outro lado, ela ganha um pertencimento muito grande, que é o que todas elas falam. É muito lindo ver isso. Assim, as pessoas agradecem muito a oportunidade de renda sem ter que ter investido alguma coisa, especialmente durante a pandemia. E a frase que eu mais escuto no Brasil, no Peru, é obrigada por me deixar fazer parte. Que legal, que legal. E vou te falar, né? Você sabe que eu já tive minhas experiências de bomboniere, né? Você vai no atacado de doce, compra uma caixa de soufflé, uma caixa de tal coisa, aí você abre lá na sua... Não sei se isso é comum pra galera, mas muita gente que vem aqui fez isso já, né? Aí você monta uma mesinha, começa a vender aqueles docinhos, e aí você fala assim, puxa, agora quando eu ganhar esse grana eu vou buscar mais algumas caixas, né? Como eu era muito pequeno, quem financiava isso, né? O meu fundo de investimento chamava pai, né? E mãe. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Eu fazia a mesma coisa em Sorocaba. Então, é nóis. Eu também fazia com pipa. Quando eu descobri que os bambus que não eram mais usados nos varais da Zona Leste, lá davam ótimos pipas, porque você corta o bambu, faz todas as varetas do pipa e vende um pipa bonitão com a folha de seda. Gasta 10 centavos e vende por R$1. Então é a multiplicação da venda na garagem. Onde que eu quero chegar com esse papo contigo? Eu lembro que para eu dar os próximos passos, para ir buscar, sei lá, um moranguito, né, buscar um saco de dadinho e tantas outras coisas que eram um pouquinho mais caro na época, eu tinha que ter aquele meu capital ali. Então era muito difícil o meu pai liberar a grana ali, porque meu pai, sei lá, me dava um trocado, né, que tinha que multiplicar aquilo. E aí, quando você fala pra mim que é zero investimento, a gente tá falando de um Brasil
né? Eu tive meus privilégios, minhas paradas, né? Mas assim, a gente tá falando de um Brasil que a galera, cara, é endividada. Boa parte desse Brasil. E aí, quando você me diz que não tem link, o cara já sai vendendo, quais são os pré-recs que a Favo tem, se você não precisa botar dinheiro? O que vocês avaliam da pessoa? Porque talvez essa pessoa está endividada, essa pessoa não tem grana, essa pessoa é de uma classe muito difícil. O que a Favo faz para dar esse trampolim, assim? Porque para mim agora abriu um mar aqui de oportunidades. O que vocês fazem para garantir que ela vai ter o link, que ela vai vender e ela vai tracionar aquilo sem investimento, mas só com vontade, né? Que precisa. A Favo é para todo mundo. E a gente não faz uma diferença das pessoas, a gente nem analisa quem é essa pessoa, se ela é A, B, se ela tem potencial, se ela já sabe vender. A gente não faz isso porque a gente ensina todo mundo. Legal. A gente analisa se é uma pessoa real. A Favo também é a escola em si, né? Total. A gente tem uma veia de treinamento muito forte. A gente avalia, óbvio, é uma pessoa real, esse CPF existe, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ela é de verdade. Mas tem um tema de segurança e tal, de um lado. Mas a gente não tá lá avaliando se a pessoa já é vendedora, já tem experiência, já trabalhou CLT não sei onde, porque justamente a Favo nasceu para criar uma oportunidade para quem não tem oportunidade. Ou não tinha oportunidade. Tipo assim, necessitamos de experiência, mas eu tô querendo o meu primeiro trabalho, como é que eu vou, né? Aí fica aquela coisa. Exato. E tanto que a gente fala que a Favo, é claro que não dá pra dizer que a gente é a empresa que corrige as desigualdades. Porque, né, não é assim, Sim. Não vou ter essa pretensão. Mas a gente dá uma certa ajustada. Habilita o começo. Exato. E aí a gente sabe que tem os contextos das pessoas, o social e tal, e também tem o desempenho de cada um. O que a gente faz a gente não fica fazendo essa diferença, a gente coloca todo mundo no mesmo lugar, dá as mesmas condições, treina todo mundo, e quem passa pelos treinamentos da Favo vende qualquer coisa. Né? Porque isso que eu ia te perguntar, lá no mercado tem de tudo? A gente vende secos, que é arroz, feijão, tarará, e itens de higiene pessoal e de limpeza, e os frescos, frutas, verduras e legumes, e algumas coisas já refrigeradas. Ainda não tem carne, por exemplo, mas já tem todos os itens refrigerados. Agora, eu fiquei amarradão aqui de descobrir um representante Favo. Eu moro no Morumbi. Como é que eu encontro um representante Favo no meu bairro? Porque aí agora eu tô vestindo o chapéu de consumidor. Quero ter as frutinhas bonitinhas lá na minha casa. Como é que eu faço? Você baixa o app, né, chama Mercado Favo na sua loja Android ou iOS, e no processo de compra você já vai ser obrigado a escolher alguém, porque a gente não vende direto para o cliente final. Ah, entendi. Então faz parte do processo você escolher um empreendedor que vai aparecer dentro do raio de atuação. Legal você também habilitar isso com tecnologia, porque assim, não só a Dinda, que dava um rolê lá no Aricanduva inteiro, na Zona Leste, em Itaquera e etc., que ela saía, ela conhecia todo mundo. Eu tô lembrando do seu Pedro, o prefeito do bairro lá que a gente falava. Ele sabia de tudo, né? Ele era o Léo Dias do nosso bairro. Sabia das fofocas, dos filhos que não iam, que cabulavam a escola, mas conhecia todo mundo, já tinha arrumado o chuveiro de todo mundo, já tinha feito obra na casa de todos. Seu Pedro era um político da Zona Leste. E aí, ele já teria uma carteira, né? Além do seu Pedro saber de todas as informações do bairro, ele também teria uma facilidade de entrar em várias residências e vender, né? Agora, quando você me disse que eu tenho que ir lá selecionar e encontrar um seu Pedro, a gente traz para a tecnologia a possibilidade de alcançar essas pessoas. Porque o seu Pedro teria ali uma base para trabalhar, de todo mundo que ele conhece, do bairro todo que ele domina, né? Mas ele ainda também tem a possibilidade de alguém que está numa rua que ainda não conhece o seu Pedro, mas conhece o Favo, encontrar ele como representante ali do Aricanduva, como o cara que vai distribuir a parte do supermercado. É isso de fato que acontece? É isso, existem os dois caminhos, né? O seu Pedro, ele pode proativamente divulgar o app e mandar o link dele para as pessoas acessarem ele diretamente, ou ele pode ser encontrado por pessoas que estão na região. Legal, eu perguntei isso pra você porque lá no Morumbi eu vou ver quem é o representante Favo dentro da minha região. E aí eu te pergunto o seguinte, cara, isso é um negócio que pode ser imenso, né? Porque assim, todo bairro tem um mercadinho, ou uma mercearia, ou uma quitandinha. Acho que, pelo menos, eu tô fazendo um recorte de São Paulo, tá, gente? Mas eu já tive em outros estados aqui do Brasil, e eu sempre encontrei a quitandinha, o mercadinho, alguma coisinha ali próximo. Mas eu acho que se você for fazer em quilometragem, chega uma hora que fica descoberto. Você tem que dar um rolezinho, né? Quando vai indo para regiões mais longes, assim, fica um pouco mais difícil você encontrar o mercado do local.
Quando você me fala da Favo e da possibilidade, qual é o raio de atuação pra Dinda não arrumar treta com o seu Pedro, assim? Como é que vocês fazem, né, pra eles trabalharem? Tem duas coisas aqui. Uma é que a cadeia de supermercados, ela tem canais... A cadeia não, desculpa. O formato de supermercados tem canais diferentes, né? E esse canal do bairro que você trouxe, ele é um tipo de canal, que é o pequenininho, que vende o preço um pouquinho mais caro, mas ele é a emergência, a conveniência. Uhum. E aí você tem, nessa escala, que tem vários tipos diferentes, você tem o hipermercado, por exemplo, e até o atacarejo, que no Brasil é o que tá bombando hoje. Isso, né? Que é mais distante, só que é mais barato. O que a gente está fazendo é pegar o preço do atacarejo e entregando na porta da pessoa. Então, eu respeito aquele cara pequeno que está lá, porque ele vai continuar tendo. Eu entrego no dia seguinte. O pequeno é a compra de emergência. A pessoa do bairro precisa de emergência, ela vai comprar do pequeno. Aquela dúzia de ovos, aquela maionese que faltou, vai né? continuar existindo. A gente tá trabalhando aqui com essa ideia do atacarejo, no sentido da proposta de valor de preço, produto mesmo, mas entregando para o empreendedor que entrega no bairro. E aí a entrega do bairro, a gente sempre orienta que não passe de 1 ou 2 quilômetros. 2 quilômetros é o limite na nossa orientação. Uhum. Mas 1 quilômetro é saudável. Até 2 é o que a gente oferece hoje, porque gasolina tá uma fortuna. Sim. E a gente preza muito pelo ganho, né? O lucro de fato, o dinheiro que tá no bolso das pessoas. Porque eu sei que o pequeno empreendedor, muitas vezes, que é o eu empreendedor, ele faz o trabalho criativo, ele faz o trabalho da pequena produção e tal. Adesiva o carro dele. E aí ele não faz as contas e passa dinheiro pela mão, né? Porque é o toma lá da cá, não sobra o lucro, muitas vezes porque não tá fazendo a conta. Então a gente sabe que nesse raio é muito maior do que é necessário, inclusive. Que se você pegar a sua quadra e as quadras que estão no seu entorno, o ganho já é forte o suficiente para você viver desse negócio. Faz as contas você. Quanto você gasta de mercado na sua casa? Eu acho que eu gasto entre R$1.000 e R$1.200 de mercado. Eu e o João e agora mais o Davi chegando. Mas é uns R$1.200 mês, às vezes R$1.500. Quando eu vou ali pro chocolate, aí vai mudando, né? Mas acho que de R$1.200 a R$1.500 de mercado eu devo gastar. Então, se eu tiver 10 clientes como você e que gastem só metade desse valor comigo, R$600, eu já tenho 10 clientes de 6.000. 10 clientes de 6.000, vou falar que eu ganho 10% de comissão, porque varia de 7% a 15%, mas que eu ganhei 10% de comissão, dos 6.000 eu já tô ganhando R$600. Uhum. Só que 10 clientes é baba de vender. É baba. Dá pra ter 10, 20, 30. Aí eu tenho empreendedores, claro, depende do quanto eles querem trabalhar. Eu tenho muitas mulheres que não querem trabalhar o tempo todo, elas trabalham meio período, aí elas preferem, ter uma renda menor, mas eu trabalho de dentro de casa, porque 80% do tempo elas estão dentro de casa. E no WhatsApp, fazendo negócio. E no negócio. WhatsApp, com criança, família, vida seguindo, né? E aí uma parte do tempo elas estão fazendo a entrega, que é mais ou menos 20% do tempo de trabalho. O tempo de trabalho é de 4 a 6 horas por dia, variável, né? Tem gente que consegue mais organizado fazer em 4, tem gente que precisa de 6, e aí eu tenho os que vendem muito, que acabam colocando mais tempo, mas assim, são pessoas que ganham. Tenho gente que ganha 10, 12 mil reais. Que legal. É um cara que já tá mais estruturado, já aprendeu, já é mais safo da venda, entendeu? Já dominou 1,8 km já do raio dele. Não, e o cara já mais de conta. Cara, mulher, enfim, tem 75% da minha base é de mulheres, né? Mas essa mania, né? O cara. Vamos estipular que o cara não tem gênero. Boa. Né? Então vou falar todo mundo. Isso. Mas, e aí, pensa assim, dá pra ganhar 2, 3, 4 mil reais trabalhando 4 horas por dia. É mesmo? Num raio de... porque... Vou voltar na história que você começou falando do chocolate que você vendia. Você tava falando, eu tava segurando aqui pra não chorar. Porque eu me lembrei de uma coisa que eu não tinha lembrado mesmo nos últimos tempos todos, que é... Quando eu era criança, meu pai era vendedor de rua, minha mãe professora, nós somos em 4 irmãos. Seu Maurício, eu não perguntei o nome da sua mãe. Marlene, dona Marlene. Eu tenho 2 irmãos mais velhos do primeiro casamento da minha mãe, o que já é um diferencial na família, né? Porque minha mãe era divorciada, não meu pai. Certo. Com 2 filhos. É verdade. Dentro do Brasil que a gente vive, é diferente. Minha mãe pensionou o ex-marido. Então, assim, em 1980, sabe? Assim, bem moderno. E aí, a gente passou muito perrengue, né? Faltava grana e tal. E aí, eu tenho uma irmã mais nova, a Isabela, que é super vendedora. E ela botava desde muito cedo, isso era 1992, exatamente. Ela botava uma mesinha da casa pro lado de dentro do portão, fazia meu pai comprar uns chocolates, colocava... É nóis. Não, e não lembrava dessa história. A hora que você falou, meu olho lacrimejou, eu falei, não, Animal. Calma.
ela botava os chocolates e a gente ia vender na rua, assim, ficava ali do lado de dentro do portão. Só que ela era a pessoa vendedora. Eu morria de medo e vergonha de vender. E ela não. Ela era muito pequena, porque ela nasceu em 88, então veja bem. Ela tem quase minha idade, eu sou de 87. Então, eu sou 85. Tamo tudo ali. Tamo ali. Ela escalava o portão, ela era uma fanfarrona, assim, palhaça de tudo. Vem buscar, dadinho, esticadinho, moranguete. Total. Boa, eu lembro que eu tive uma intoxicação de esticadinho, por sinal, mas enfim. Doces que agora estão mega Nutellas, viu? Tão caríssimos, né? Mas tudo bem. Total. O que bombava na nossa época. Bombava muito. E por que a gente fazia isso? E acho que isso tem tudo a ver com essa história da fava. A gente fazia isso porque a gente ouvia muito que dentro de casa faltava dinheiro. E era uma tensão emocional muito grande entre os meus pais, né? Porque a falta de grana é uma das principais razões de, enfim, relacionamentos difíceis, vamos dizer assim. Sim, o dinheiro ele dá uma balançada na estrutura, né? Porque começa a ser um negócio e o buraco vai ficando cada vez maior, né? Sim. E minha mãe trabalhava, era professora, tal, trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, ela vinha pra casa, dava comida pra gente no almoço pra poder ficar um pouco. À tarde ficava um pouco também, mas em geral, quem criou a gente assim no dia a dia foi mais meu pai, que tinha um trabalho mais flexível. Só que ganhava menos e tal, e muitas vezes desempregado, tentando se virar, então tinha uma tensão. Aí pensa bem, a gente como criança, 4, 5, 6, 7, 8 anos, que foi o que você falou, você tinha 8 anos. Aí falei, caramba, tinha mais gente que fazia isso. Não era só a gente. Mesma geração. Né? A gente vai ali pro portão da casa pra tentar fazer uma grana na ilusão, né? Porque acho que a gente não conseguia vender tanto. As pessoas meio que compravam de pena da gente. Porque falavam, meu Deus, bonitinha, deixa eu comprar. Na verdade, acho que, assim, eu lembro que as minhas vizinhas, e acho que a Isabela, né? Uhum. Quando a Isabela escutar esse episódio, ela vai saber, assim. E você que tava ali, né, já um pouco maior, também reparava. Por 2 motivos as vizinhas compravam. Acho que não era nem pena, era um lance do incentivar, sabe? Vou dar a chance, mesmo sabendo que o esticadinho dele é 5 centavos mais caro que a bomboniere da rua. Uhum. E tinha um lance também que era assim, essa criançada é diferente, né? Porque você e a Isabela podiam estar fazendo N coisas que também faz parte da criança, né? E a gente também aqui não tá dizendo que trabalho infantil tem que acontecer. Nada disso, cara. Foi um desejo meu, total, da Isabela e seu, né? Então, assim, eu acho que a vizinha olha aquilo e fala assim, vou depositar uma fichinha de credibilidade. E os primeiros clientes nossos, né? Acho que aconteceu com vocês. Era o papai e a mamãe. Total. Né? Que fez o próprio investimento. Ou seja, o meu pai cansou de comprar esticadinho que foi ele que comprou. Total. Não, total. Assim, perfeito. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Isso tá claro. Mas, e acho que era uma coisa muito mais lúdica da gente, a gente na nossa inocência, achar que a gente ia estar trabalhando e promovendo uma renda para ajudar os nossos pais, porque a gente viu o sofrimento deles, entendeu? Sim. Então tinha uma coisa de racionar muito. A gente ia pro supermercado fazer compra. Na época, o canal hipermercado estava chegando no Brasil, né? Carrefour em Sorocaba, porque eu sou de Sorocaba, né? Não sei se eu te falei isso. Era ir ao... Sorocaba. Porteira. Não, é mais dia. Bom dia, tia. Acho demais. Minhas sobrinhas me falam, ô tia, pelo amor de Deus, pega o leite aqui pra mim. E aí vim pra São Paulo e eu fui quase castrada com o meu sotaque. Saudades. Mas enfim. E aí a gente chegava no hipermercado, né? E era assim um evento, porque era... Né? A gente não, era um rolê, né? Era um rolê. Mercado era um rolê. Era um rolê. Só que aí tinha um acordo, assim, que era, vocês podem pedir uma coisa cada uma. Não pode mais que uma. E sempre foi assim, e eu sempre respeitei. Mas a Isabela, que ficava trepando no portão, virada de ponta cabeça, ela não respeitava. Ela, compra, mãe, compra. Imagina isso na cabeça da mãe que já tá racionando a grana, enfim. E se gritar, então, ela compra. Né? Grita que a mamãe compra. Ela era mais nova, né? Ela era mais nova, então tinha um pouco assim, mas ela não fazia, porque tinha que racionar a grana. De qualquer maneira, sim, também tinha um lance que eles foram os primeiros, mas a gente tinha uma outra parada, além da venda do chocolatinho, que era... minha mãe toca alguns instrumentos, assim, de ouvido e tal. A mãe dela tocou piano, enfim, umas coisas meio fora da casinha. Legal. E a gente fazia shows de Sandy Júnior na sala. Obviamente eu era Sandy, ela era o Júnior. A gente fazia pipoca e vendia pra eles, porque a gente também queria ganhar dinheiro, entendeu? Então a gente vendia ingresso e a pipoca do show. Já era meio estilo Cinemark, né? Que ganha mais dinheiro com a pipoca do que com o filme em si, né? Muito bem. Mas tinha na criança, e isso sempre teve comigo, um desejo. Eu fico imaginando o seu Maurício e a dona Marlene separando alguns trocados ali no cantinho pra poder... né, viver esses momentos com vocês. Porque também se não aparece a figura dinheiro,
Cara, eu ficava mega frustrado, porque se meu pai falasse assim, não, depois o pai te dá. Não, cara, eu quero receber agora pelo show. Total. Eu quero receber agora pelo esticadinho, não tem fiado, né? Era R$1 o show, mais 50 centavos da pipoca. Muito bem, que foi financiada pelos próprios. Sim, mas você entende da hora. que tinha uma coisa assim, eu preciso fazer algo pra ter acesso a isso. Eu não posso eu nunca ganhei mesada na minha vida. Não tinha espaço financeiro pra ter mesada, entendeu? Mas, de fato, essas coisas, além de tudo, acho que a gente tinha um espaço para brincar ali e brincar de empreender. E esse brincar de empreender, quando a gente é do interior, eu sei que São Paulo é uma cidade que acolhe muito quem precisa, né? Eu fui muito acolhida por São Paulo. Assim, tem muita gente que critica e tal, mas eu amo, assim, porque aqui eu não precisava ser filha de ninguém. Sim. Só precisava trabalhar direito. E no interior é mais difícil, porque tem assim, primeiro já não tem tanto. A empregabilidade é bem diferente, né? Você tem a indústria e tal. E no interior eles puxam muito lastro, né? Você é filha de quem? Você faz o quê? Você veio da onde, né? A galera busca muito o track record, né? Da pessoa. Total. E aqui eu não era ninguém. Absolutamente ninguém. Então aqui eu pude entrar nos lugares, tanto que em 2010 eu fui trabalhar na Netshoes sem ninguém me conhecer de lugar nenhum. Assim, até conhecia de um trabalho prévio, mas não da vida pessoal. E o fato de trabalhar bem, com dedicação, com esforço, com a coisa que chamam de senso de dono, que eu acho que é meio complicado, mas eu entendo o que é. Que é cuidar como se fosse seu mesmo. Sim, cuidar com amor. Então, tinha muito isso exacerbado, e aí eu acho que isso me fez abraçar as oportunidades, e as oportunidades aparecem quando você tá ali no mercado de trabalho querendo fazer. Agora, dentro dessa construção, dessa Marina de hoje, né, que vem trazendo vários trechos, né, lá você com a sua primeira sócia em infância, né, a sua irmã, a construção, o seu pai também tinha esse lance de buscar diversas fontes de renda para colocar ali dentro. Que eu acho que isso está muito refletido na criação de vocês, e eu vou dizer também porque eu reparei isso em casa. É tipo assim, não tem como escolher, tem que fazer. Não tem como escolher, né? Não deu pra fazer engenharia, não deu pra fazer medicina, não deu pra fazer aquilo. Eu tenho mão e cérebro. Como é que você pode trocar isso por dinheiro? Foi o que eu aprendi a vida toda, né? Então aquele lance assim, cara, precisa arrumar o ar-condicionado, precisa arrumar a cadeira, precisa arrumar a cadeira, né? Então eu acho que isso tá muito em vocês pelo esse lance da sua mãe professora, que é a profissão mais divina que existe, né? Professor, passou na mão dela presidentes, né? CEOs, CFOs, vários nomes fodas passou pela mão da dona Marlene, tenho certeza absoluta, mas o nosso país não reconhece a profissão. Ou seja, dona Marlene teve que rebolar para poder fazer outras coisas. Ou seja, além de professora, ela era tudo. O seu Maurício, né? Também teve que buscar de outras fontes. Quando isso tá dentro de casa enraizado, que é um grande medo que eu tenho hoje em casa, né? De como o João pode reparar esses lances, porque mudou demais, né? Hoje, se eu precisar rebolar para fazer alguma coisa, eu vou pra internet, porque eu sou nascido, né, dentro do digital, né? Se eu estiver rebolando, eu tô rebolando ali alguma coisa, de repente, mandando meu link da Favo para vender ali dentro do meu bairro. Onde que eu quero chegar com isso? Que quando você me diz que chega lá na Netshoes e fala assim, eu tenho vontade, de alguma forma alguém te contrata, é reflexo desse Maurício e dessa Marlene diretamente, né? De rebolar, cara. Me diz aí o que tem pra fazer e pra trampar. Você não vai chorar, não. Não vou. Não vai chorar que você é forte. Mas aonde que eu quero chegar? Quando você me trouxe a Favo e a gente começou a conversar, olha como as coisas se juntam, né? As coisas se conectam. Porque a Favo, ela é peruana, né? E você foi convidada a ser co-founder da parada, né? E eu tenho certeza que ninguém sabia dessa sua história. Não. Né? Te contrataram pelo mão na massa da Marina dos últimos 5, 10 anos, né? Do que você construiu. E olha como as coisas vão se juntando. Aí a gente tem uma paradinha propósito que deve ser uma das coisas mais incríveis que você tem de levantar e tocar a Favo. Mas eu queria pegar justamente aí. A maioria das pessoas constroem negócios baseados nas suas paixões, no que aprende, no que vem ali de dentro. Você foi convidada a ser co-founder e eu tenho certeza que eles fizeram a melhor escolha possível e sem saber, né? Foi um tiro na loteria, assim, né? Depois que vocês verem esse episódio, todos que convidaram ela, né? Eu queria que você contasse o que é essa experiência de ser convidada a ser co-founder de algo que se conecta tanto com a sua história, que vem meio com o propósito já desenhado, né? Parece que foi feito para caber dentro da sua história. Mas como que é isso?
né? Porque você também, a gente vai explorar aqui o seu lado empreendedora, criadora. Hoje você tá como co-founder que toca toda essa frente da Favo, mas eu queria que você me colocasse como é isso dentro da pessoa que eu já conheço aqui das últimas horas que a gente tá conversando. Cara, essa conversa tá muito louca. Você é muito bom no que você faz. Eu preciso dizer, é muito prazeroso bater esse papo. Obrigada. Nada. Posso resgatar umas coisas que você falou que eu queria dar umas pinceladas? O episódio é seu, tá? Eu só tô aqui te provocando. Eu sou provocador de entrevistas. Isso é muito bom, cara. Preciso te dizer, foda pra caralho. Minha mãe ser professora já é um privilégio. Sim, né? sim. E uma professora neurótica mais ainda, porque fez a gente fazer muita coisa. E meu pai, ele fala pra mim até hoje que ele inventou essa história de vender flor no semáforo em São Paulo. Meu pai é de São Paulo e foi pro interior com 20 anos, o pai dele morreu, mas eles tinham uma floricultura. Uhum. E eu não sei se é verdade ou não, mas na dúvida... Até que alguém prove o contrário, a história é dele. A história é dele. E na dúvida, toda vez que alguém vem vender flor no semáforo pra mim, eu compro, porque é uma maneira de eu me conectar. Animal. É muito lindo. A partir de agora eu também faço parte desse time dos compradores de flores. E ainda faz uma moral em casa ainda. Total. E é uma tribo diferente de empreendedores. Eles são bem específicos. Sim. Parece que é um clã dos vendedores de flores, entendeu? Eles vêm, eles são singelos, eles são educados. É muito fofo. Sim. E de fato, meu pai é essa pessoa. Tem o Customer Experience que eu tenho reparado agora. Você já percebeu que eles jogam água? Sim, pra chegar com aquela carinha de fresca. Chega fresquinha. Tem uns que jogam perfume. Aí o cara passa no seu vidro assim, você fala, vou levar, cara. E agora tem uns que te dão a flor, você não consegue tempo hábil de pagar, ele joga o cartãozinho do Pix. Você já viu isso? Sensacional, eu não vi esse ainda. O cara deixa a flor, você fala, vou levar, mas não consigo pagar, abriu o farol, ele joga o cartãozinho do Pix e lógico, você paga, né? A grande maioria das pessoas devem pagar, eu paguei a última. Mas o cara jogou o Pix dentro do meu carro e eu levei a flor, e aí eu cheguei em casa, estacionei com calma, fiz o Pix... E ainda fiz um valor a mais pra pagar o Customer Experience e a venda que o cara não perdeu. E também, né, vamos pensar, a flor, se ele não vende aquele dia, no outro dia já fica mais difícil. E no outro, praticamente perde a flor. Mas dado o Customer Experience da coisa, toca a vida do seu Maurício, vendedor de flores. Essa conversa aí, só essa daí da experiência dá um podcast, mas vamos deixar ela de lado. É isso aí. Volta lá no Maurício que trouxe isso, as flores no farol em São Paulo. Que é o se virar, né? Meu pai, imagina, 7 filhos, 7 irmãos morando em São Paulo, uma mãe deprimida mesmo, de saúde, e o pai vendendo flor pra pagar as contas e os 7 filhos. Então, perrengue. O perrengue me acompanhou muito. E a nossa história constrói quem a gente é. Então, eu acho que, obviamente, às vezes eu sofro com ele ali, mas a gente consegue, eu consigo olhar pra todos os perrengues e agradecer por eles terem existido, por terem me feito quem eu sou. E aí, toda essa história de correr atrás, eu acho que muito do resolver qualquer problema. Meu pai é o cara que, se eu falar pra ele agora, pai, eu estou aqui no estúdio com o Gustavo, gravando um podcast. E o ar-condicionado quebrou. Só que tá quebrou foda. Mesmo. Então, real. Tá muito difícil, pai, não tô aguentando. Você pode aparecer aqui. Ele sai agora de Sorocaba. Ele se vira, se ele não tiver dinheiro, ele vai pedir emprestado pra alguém na rua. Ele vai pedir pro vizinho, vai falar, me empresta aqui sem conto que eu preciso pra São Paulo salvar minha filha. E daqui a 1 hora ele tá aqui na porta. 1 hora e meia porque tá com trânsito. Ele é essa pessoa. Que da hora. E resolve tudo. Então, acho que eu vim um pouco com isso, tanto que o que eu sou? Uma problem solver, né? Uma grande resolvedora de problemas. Sempre fui. Eu não sou uma especialista, tenho ali uma especialidade de produto, uma especialidade em liderança, óbvio, porque olho para a liderança como um tema importante, mas em geral eu sou uma generalista. E nas entrevistas de emprego, a resposta era sempre, para a pergunta, o que você faz bem, era, cara, eu resolvo problemas. Né? Me dá um aí para eu chamar de meu, né? Exato, e que saiu disso. E aí, como que isso foi carregado? E que hoje, olhando para trás, eu entendo essa história. Mas como que isso foi carregado ao longo do tempo com o propósito que me fez chegar até a Favo? Pra gente amarrar a resposta e não ficar perdido. Boa. Quando eu fui trabalhar na Netshoes, eu tive uma experiência muito, muito, muito forte com foco no cliente. E eu já tinha essa coisa de pessoas, certo? Até porque eu gostava um pouco de arte e tal, mas não dava pra viver de arte. Precisava... Ainda não dá no Brasil, mas vai dar. Mas era o sonho, assim, lá, né? Era um sonho. Mas o artista carrega essa coisa do cuidado com as pessoas. E aí, quando eu chego na Netshoes, e depois de formada, porque eu fiz uma faculdade de comunicação e tal, e cheguei lá e quero trabalhar, o meu querer trabalhar e entregar resultado, porque eu bati a meta, adoro bater meta, acho tudo de bom, adoro meta, aliás. Acho que essa coisa de não ter meta não é bom. Mas ter as metas, bater as metas e, ao mesmo tempo, olhar para as pessoas, eu comecei a entender que era um diferencial. Porque eu faço as duas coisas, eu olho pro resultado e eu olho para as pessoas. E, por sinal, quanto mais eu olho para as pessoas, mais eu consigo chegar nos resultados, né? Seja pessoas internas ou externas. E aí, a vida inteira seguiu. Eu passei por várias empresas, eu tive consultoria, eu trabalhei com VCs, eu trouxe Bob Dorff pro Brasil.
que é coautor do Manual da Startup, num evento com o meu ex-sócio da consultoria. Que, aliás, era um cara que eu lia Pepper & Rogers, que era um blog de CRM de 1900 e nada. Então, assim, fiz muita coisa legal, interessante, cool, descoladinha. 2012, estava na cena de startup, né? Fazendo programa para startupeiro, aquela lá. Mas nunca perdi essa coisa de olhar para as pessoas. E aí, em algum momento na carreira, virei CEO da ClickBus, cuidava de várias frentes lá dentro. E fui meio que contratada para ser a pessoa para ajudar a fazer o movimento da empresa que estava break-evada, né? Já era uma empresa que não perdia mais dinheiro, mas que precisava voltar a crescer. E num contexto de mercado que não era um contexto tão simples, porque era uma empresa que vendia passagem de ônibus, não tinha competição na internet, e de repente chegou a Boozer. E aí começou... O bom é que aqui a gente pode falar os nomes, né? Pode. Tudo. Pode falar todas. Eu tô acostumada a não poder. E aí começa a chegar a competição e a empresa tem que se mexer mais rápido, assim. E eu tenho essa energia que você falou com a 640, sei lá. Se alguém acredita, sou ariana, não sei direito o que significa, mas falam que é Satanás, deve ter alguma coisa a ver. E aí, um dos investidores era a Rocket Internet, que me viu trabalhar ali e guardou uma informação na cabeça. Pronto. Essa mina desenrola. Desenrola. Exatamente. Só que, por sinal, esse investidor sabia que, junto de desenrolar, é uma mina que desenrola, mas é meio sonhadora também. Tem uns pedaços meio bicho grilo, gosta das pessoas, abraça a árvore. Então, assim, gosta de resultado, mas gosta de abraçar a árvore. Interessante. Guardou essa informação no cérebro. Que foi a informação carregada da história inteira da minha vida. O banco de dados dele estava lá, hashtag abraça a árvore e desenrola. E nesse meio tempo, eu ainda era comentarista de empreendedorismo e trabalho no SP1, que é o Jornal do Meio-Dia, do lado do César Tralli, um muso do telejornal. Que legal. E aprendendo muito e tal, e morrendo de medo também. Mas, porque é muita responsa, né? Muita responsa. Boa, uma baita responsa. Ainda mais minha mãe devia te ver, então, todos os dias, porque provável. É o jornal das donas Dindas, né? Olha que loucura. E eu fui para lá por uma pesquisa que eu tinha feito numa startup anterior, em comunidades, para ajudar a criar um produto para as mulheres de comunidade acharem renda. Olha que loucura. Então tava tudo meio amarrado, mas era sutil, eu não tava entendendo direito ainda. Eu só tava lá tentando fazer o meu melhor. E nesse meio do caminho eu estava no SP1, eu já tinha saído da ClickBus, aí saí da ClickBus, fui viajar, tive um sonho muito lúcido, né? Sonho lúcido, eu controlo o sonho e tal, sabe o que é? Não. O que é um sonho lúcido? Segura aí, então vamos lá. A gente tava na SP1. Mas eu tô voltando, eu vou voltar. Estamos na SP1, mas vamos lá. Me conta o que é um sonho lúcido. Um sonho lúcido. Você sente a dor do sonho? Não. O sonho lúcido é um sonho que você tá consciente. Eita. Você tá consciente e você sabe que você tá sonhando. E que por você estar consciente e saber que você tá sonhando, você pode se desenvolver para controlar o caminho do sonho. Ah, é? E aí, assim, tem gente que não acredita. Você manipula a sua própria mente. Você manipula o seu sonho, e aí se você é mais... Mas tipo assim, ó, eu já sonhei que eu tava na nuvenzinha lá do Dragon Ball, sabe? Certeza. Mas eu sabia que eu tava num sonho. Sabia? Então, não, sabia. Tá bom, imagina que você tá na nuvenzinha. É isso, imagina que você tá na nuvenzinha e você percebe que você vai cair. Só que se você tá consciente que você está sonhando, você pode falar, pera, é um sonho, não vou cair não. Pum, e se ajeita na nuvem. Entendi. É isso. Doideira, muito você entendeu? bom. Isso é um sonho lúcido. Isso é um sonho lúcido. Tá, deve ter especialistas disso. Eu quero muito conhecer uma pessoa dessa. Tem. Eu já fiz uns cursos com uns mestres do bom budismo, que é a tradição xamânica pré-budista oriental. É bem cabeçudo, assim. Tá bom, essa é a parte do abraça árvore que a galera, que você se definiu, tá bom. Exato, não, que me definiram em alguma empresa qualquer, mas enfim. Eu adotei porque é muito bom, né? Ótimo. E eu tenho que tomar cuidado pra não pegar todo esse lado seu, senão a gente vai perder o rumo. Não, vou voltar, eu sei pra onde a gente tá indo, fica tranquilo. E aí, quando... Eu fui pra Barcelona numa viagem de férias, né? Que era Barcelona, todo mundo que é livre, vai pra onde? Barcelona. Eu tinha pedido demissão livre, quero ir pra Barcelona. Cheguei lá, tive um sonho com uma tal de uma pantera, num sonho lúcido, que falava pra mim, já deu essa história aí de trabalhar só por dinheiro. Porque eu já tinha tentado empreender várias vezes com propósito, mas o discurso do propósito estava pesando demais pra mim. Porque também ele é perigoso, né? Tem que ter propósito e tal. E aí, quando a Pantera veio e me disse que já deu, não é só dinheiro, você já tem o básico bem feito, você já tem uma casa para morar, você já tem uma empregabilidade garantida, agora ajuda as pessoas, porque lembra aquilo que seu pai fazia? Como é que você ajuda mais pessoas, e que tem a ver com o público Globo também, que acabaram virando alguns seguidores e tal, tipo, como é que eu ganho dinheiro? Como é que então, a mensagem da Pantera era...
volta pro Brasil e constrói alguma coisa para ajudar as pessoas a ganharem dinheiro. Animal. Aí eu volto, tá esse investidor aí que tinha uma carta minha, já de meses atrás, antes da Pantera falar comigo, eu tinha escrito uma carta para ele falando o que eu queria numa empresa. O que eu queria numa empresa? Eu quero uma empresa que seja de muito impacto, que seja muito grande, que vai impactar muitas pessoas, um scale-up. Mas não tinha essa palavra, mas eu falei, eu quero isso, porque fazer uma coisa pequena e fazer grande quando você é empreendedor dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, sem dúvida. Então, eu quero fazer uma coisa grande. E se eu quero gerar impacto, eu gero um impactozão, né? Exato. Eu não tenho filho ainda, não tive, né? Não engravidei e tive filho, apesar de ter tido uma experiência, fica para outro podcast. Tá bom. O fato de não ter filho sendo mulher, porque é pesado. Né? É difícil cuidar e fazer e tudo que a gente tá fazendo. Então, eu falei, eu quero aproveitar esse momento para dar um gás e tentar fazer um negócio. E, por fim, eu quero algo que gere renda para as pessoas, mas com um perfil de impacto social mesmo. Então, juntou uma coisa grande, eu tendo energia para fazer e com perfil de impacto social. Então, misturando resultado e pessoas. Foi isso. Mas você deixou essa carta, assim, vou deixar uma carta com um cara dentro da minha rede de relacionamento, que se um dia pintar algo bacana, ele lembre de mim. Sim. Ponto. Exato. E go to Barcelona. Exatamente. Eu deixei uma carta com vários investidores, assim, uma cartinha com o que eu queria. Porque eu sabia que quanto mais específico eu fosse, maior a chance de eu encontrar o que eu queria. Porque Perfeito. O mundo é muito infinito nas possibilidades de negócios, de tech. E tá fervilhando no Brasil, né? Dizem aí que tem muito dinheiro passando e pouca gente apta a pegar essas oportunidades, né? Total, exato. E aí eu deixei a cartinha, fui pra Barcelona, e a Pantera falou comigo, fui pro México depois, encontrei a Pantera, comprei uma Pantera de madeira pintada de preto, bem cafona, mas tá lá na minha casa, linda, adoro ela. Depois você vai me dar uma foto dela pra gente colocar no episódio. Total. E aí cheguei, esse investidor, que é o Fabrício Petenar, é o principal cara do GFC no Brasil e América Latina, ele me chama e fala no WhatsApp, assim, mandou um contato, Alejandro Ponce, vai conversar com ele, você precisa conversar com ele, vai tomar um café. Aí eu, calma, me explica, fala melhor, só vai. Eu, ok, só vou. Entendi, só vou. E aí fui conversar com o Ale, meu sócio hoje, começou a falar do Ikigai. Você já ouviu falar do Ikigai? Opa! Ikigai. Ele começou a falar do Ikigai dele, ele já tinha ido pra China, ele já tinha morado no Vale um tempo. Agora ficou difícil eu segurar esse... Ô, Gabriel, acho que a gente vai ter que cancelar a próxima entrevista, viu? Mas vamos lá, vou colocar aqui. O Ikigai. O cara te contou o Ikigai dele lá. Aí eu fui muito longa naquela explicação, né? Eu sei, desculpa. Não, fica tranquila. Mas eu voltei, né? Respondi a sua pergunta. Respondeu, vai lá. E aí, quando... Tá respondendo, na verdade, né? Como é ser sim, co-founder de uma empresa que você não idealizou, mas faz parte do propósito. Exato. Quando o Ale começou num café, era um café que era pra durar meia hora, durou 4 horas. no Shopping Vila Olímpia. Quando o Ale começou a falar do Ikigai, ele contou que teve esse rolê das viagens no Vale e tal, e aí um amigo investidor apresentou o modelo de social commerce e que tinha tudo a ver com a história dele, porque a mãe dele vendia produto de catálogo também. Ele também tinha sido um menino de classe média. No Peru. Que ganhou uma bolsa. Que ganhou uma bolsa de estudos e tal, e que depois virou um dos sócios de um fundo de private equity e depois montou um fundo. É um investidor no Peru. Legal. Então, assim, é muito louco ver como as histórias de vida difícil chegaram nesse lugar e as pessoas se encontraram. E quando ele mostrou o Ikigai dele, pasme, eu abri a minha bolsa, eu tirei meu caderninho e eu abri o meu Ikigai. E aí a gente cruzou os Ikigais e foi tipo, nossa, eles são muito parecidos. Porque o que eu queria tinha tudo a ver com, né, o que eu tinha falado lá pro Fabrício antes. E a gente conectou, falei, cara, qual a chance de uma pessoa falar do Ikigai e a outra tirar o Ikigai da bolsa? Tá bom, a gente é sócio. E aí a gente estendeu, o café ficou longo e tal, mas assim, acho que o que estava na cabeça daquele investidor, de quem eu era como marca pessoal não planejada, né? Ficou, e foi por isso que ele viu, quando conversou com o Ale, que a pessoa certa para ele indicar era eu. Eu acho que a carta conectou, mas o Ikigai sacramentou, né? Porque... Por que eu te fiz essa pergunta, né? Porque você tem a capacidade de criar o que você quiser. Nesses 45 minutos que a gente está conversando, a galera já sacou que você tem a possibilidade de criar o que você quiser, de construir. Mas a galera fica também nesse lance, né? A minha audiência, algumas pessoas que a gente às vezes conversa assim, eu fui convidado para ser sócio de alguém, mas a gente tem algumas ideias diferentes, eu não faço parte de toda a construção da história, né? Tem gente que gosta desse lance creator, né? Eu sou o criador e vou achar os sócios.
E tem gente que tá prontinha para ser a complementariedade do negócio, mas, cara, tem que ter propósito, tem que ter alinhamento. Vocês fizeram isso na primeira reunião. E aí eu venho contando para eles assim, cara, se você receber um convite e a parada que a pessoa te convidou faz sentido pra sua vida, entende que ele tem só a faísca. Quem vai fazer o negócio pegar fogo é os 2, é os 3, é os 4, são os sócios que vão construir. Então não tem demérito nenhum ser o creator ou não da coisa. O que importa é causar impacto, cara. Não é isso que a gente tá buscando, não é eu sou o founder da parada. Tanto é que se você pegar o LinkedIn, tem uma galera agora que tem até dificuldade de colocar founder, né? Geralmente coloca um co-founder todo mundo, né? Não tem um founder. Ah, eu estabeleci a criação dessa empresa. Por isso que eu te perguntei isso e tive a grata surpresa de saber que os Ikigais se cruzaram e eu tenho certeza que se complementam. Porque aí vem uma outra pergunta que eu quero te fazer. Cara, o Peru é parecido com esse Brasilzão da Dona Dinda e do seu Pedro que eu falei? Quando ele te conta, quando o Ale começa a te contar da possibilidade, porque ele testou o mínimo viável da parada, já tracionava no Peru, como é que tava a Favo no Peru até você assumir Brasil? Eles estavam construindo o MVP ainda, então não tinha nada na rua, mas já tinha uma ideia minimamente amadurecida. E eu cheguei para, não vou dizer que eu cheguei para testar lá, mas eu cheguei para aprender o que estava acontecendo e traduzir para o Brasil. E o nosso funcionário número 1, que é o Rodrigo Mosqueira, continua até hoje, foi um menino que se virou e testou tudo, assim, é uma loucura. Mas o contexto social e de supermercado, o social é bem parecido, mas no Peru as famílias são um pouco mais pobres, né? Tem menos grana, mora mais gente na casa e o poder de consumo também é diferente. Mas eles têm aquele lance de fazer um comprão? Porque a gente viveu aqui uma inflação, né? Então você comprava um comprão e guardava, né? A gente tinha as dispensas, né? A gente tinha um hábito aqui no Brasil muito diferente mais, de mercado. Né? Graças a Deus acabou. Depende muito do quanto de grana a família faz e de como ela faz essa grana. Então, a família que ganha por semana, por exemplo, ela compra picado. E ela compra o que o dinheiro dá. Entendi. Né? Versus uma família que já é um CLT, assim, que tem uma estrutura, que ganha vale salário, aí tem normalmente a compra do mês, a compra de reposição e aí a compra dos frescos e de pães, que é mais semanal, diário, mais picado mesmo. Mas em geral tem uma compra grande. Então é parecido. É parecido, e o que muda muito é o fato de ter filhos. Na Pais e Filhos, que foi uma passagem minha também na revista, a Mônica Figueiredo, que era a criadora, editora, chefe lá, ela falava, a diretora de redação, né? Ela falava que casal sem filho, geladeira vazia. Solteiro com filho, geladeira cheia. Porque a criança muda a dinâmica de consumo da casa. Completamente. Então isso é um grande ponto importante, assim, que a gente viu de conexão. E quando eu fiz a pesquisa no Peru, eu conversei com potenciais clientes, potenciais empreendedores, e teve um empreendedor que eu entrevistei lá, que era pai de gêmeos, que a esposa tinha morrido logo depois do nascimento das crianças, e ele me falou uma coisa lá que bateu, assim, em cima de algo que eu tava sentindo, mas eu não tinha conseguido colocar em palavras, que ir ao mercado, ir ao supermercado fazer compra para os meus filhos, de certa forma, é a substituição da amamentação que eu nunca pude fazer. E que nem a minha mulher pôde fazer, porque ela faleceu logo que eles nasceram. Sim. Então, ir comprar... Ele era um artista, assim, super sensível. Ir comprar os alimentos para eles é uma extensão desse ato da amamentação. Foi muito lindo. E para nós, pais e mães, né, o fato de você conseguir fazer um mercado e alimentar os seus filhos é o grande lance de você falar assim, cara, eu sou um ser humano capaz de reproduzir, criar e entregar para o mundo alguém, né? O ato de fazer o mercado, ele tem isso, né? Eu nunca tinha parado, tô aqui com você pensando, né? Mas a primeira vez que eu fui no mercado casado com a minha esposa, assim, que a gente casou, primeiro que o primeiro mercado tinha aquele sentimento de liberdade, sabe? Eu só comprei merda. Polenguinho, eu só comprava polenguinho. O primeiro mercado pós minha mãe não manda mais nas compras, só foi merda. Yakult, Chamito, Chandelle, bota aí, cara. Eu acho que eu comprei uma tonelada de calorias. E aí, o primeiro mercado que eu fiz, tendo filho, né? Porque na verdade você faz as primeiras farmácias, depois você faz os primeiros mercados pro seu filho, né? Então, meu filho ele tinha uma deficiência com o lance do leite, eu tinha que comprar um leite especial e tal. Então você vai mais na farmácia, os primeiros 6 meses, né? Alimentação pura e tal. Aí quando ele começa a comer, primeiro que eu comecei em locais do mercado nunca explorados por um casal, por um solteiro, por ninguém.
Que é, por exemplo, saber que toda quarta é um dia bom pra fazer hortifruti, sabe? Foi criado no Brasil. Quarta do hortifruti. É isso aí, tudo mais barato. Não vou falar o nome do... Sua casa. Fresquinho pra sua casa. Todo sábado é dia do comprão e tantas outras coisas. Na Favo, quinta é dia de cachaça, mas você não tá bebendo mais. Mas tudo cerveja, bem, mas eu presenteio. Eu presenteio a galera. Onde que eu quero chegar com isso? O ato de fazer o mercado é justamente de assim, eu tenho possibilidade e eu tenho sustentabilidade de uma família, né? E é no mercado que os nossos pais e as nossas mães calibram também, né? Eu lembro que eu já passei temporadas da salsicha, né? Minha mãe fazia salsicha com tudo que possa imaginar, né? Ela faz um livro assim com 50 receitas de salsicha, do jeito que você imaginar. Aí quando meu pai conseguia algumas coisinhas, a minha mãe também liberava algumas granas, a gente dava uma passada pro bife. E aí, quando vinha as crises, saladinha de sardinha com tomate. Em casa era batata com gosto de carne. Então, batata com gosto de carne. Sua mãe dava um sazon ali aquele tinha caldo uma de feira carne, né? na frente de casa, que por sinal eu morava num bairro de Sorocaba que chama Barcelona. Mas, enfim, tinha uma feira que tinha um cara, olha a batata com gosto de carne. E Isabela chorava porque queria batata com gosto de carne. A minha mãe nem sempre tinha grana pra comprar carne, né? E aí fazia justamente isso, downgrade. Vamos descer aqui. Isso. Comprava batata e tinha, acho que algum caldo de carne, alguma coisa. Não sei se era sazon, mas... É isso aí. Não, você põe um caldo quinoa ali, isso, ele dá assim a cara pro negócio. Mas onde que eu quero chegar com isso? O fato de você conseguir fazer um mercado e deixar todo mundo alimentadinho em casa, acho que é o ápice do casal, da construção, né, da família. Acho que nem do casal. Tem uma frase que eles falam pra mim. Qual é? É um padrão. Eu sou entrevistadora de pesquisa. Não, as pessoas. Quando eu vou conversar sobre hábito de compra de supermercado, quando eu tô entrevistando cliente, tem um padrão na resposta que eu reconheço porque meu pai falou muito isso. Pode faltar tudo, eu posso não ter nada. Mas a comida tá aqui, a despensa tá cheia, meus filhos não passam necessidade. Beleza, você resumiu pra mim onde eu queria chegar, né? Porque esse ato e essa construção, ele representa você ter as coisas em ordem. Tanto é que a gente sente no prato, nas dificuldades. Agora, quando você me diz, né? Eu perguntei por que no Peru, como é no Peru, como é no Brasil, porque aqui a gente tem, principalmente de 90 até 2000, explodiu aquele lance da revistinha em casa, né? Revistinha para comprar perfume, revistinha para comprar itens de Tupperware, né? E etc. E eu lembro que isso era uma prática muito comum lá em casa. Então, já existia esses empreendedores espalhados ali pelo bairro. Eu lembro muito isso, né? Lingerie, minha mãe recebia a revistinha da Lingerie, da Tupperware. O sonho de sair do sufoco. O sonho de sair do sufoco. E aí, quando você me trouxe esse comportamento e como a Favo faz todo mundo se tornar empreendedor, me resgatou esse tempo. Venda direta. E tantos outros empreendedores no Brasil foram construídos por isso, né? Tipo o Silvio Santos com o carnê do baú, né? De porta em porta e por aí vai. Como que você enxerga quando a gente fala a tecnologia atual, que hoje tudo é da sua casa pelo celular, com essa coisa que era ir até a casa das pessoas, entregar a revistinha, mostrar as tendências e fazer as coisas. Quando você pega esses empreendedores e essas empreendedoras da Favo, eles continuam fazendo isso, mesmo com essa era digital? Como é que ficou essas relações? Tem tudo a ver com venda direta. A única diferença é que a gente não precisa, a Favo não exige que o empreendedor faça nenhum tipo de investimento, compre um kit, nem nada. Então, assim, as revistinhas já são um sair do sufoco, né? A gente é um sair do sufoco um pouquinho mais porque não precisa dar o dinheiro inicial, que é permitido por um modelo de negócio de tecnologia. O WhatsApp cumpre muito esse papel das pessoas nos grupos do condomínio, grupo do bairro, grupo das amigas, grupo da família, grupo dos vizinhos, grupos. Os grupos de WhatsApp são um fervor pra gente desde o dia zero. E é muito curioso porque muitas empresas grandes, enormes da tecnologia que estão tentando fazer o social commerce, algumas até conversaram com a gente, elas falam pra gente, mas a gente não conseguiu fazer os grupos de WhatsApp vingarem. Como que vocês conseguiram? Porque lembra que eu abraçava árvores? Inclusive, quando eu trabalhava aí com vocês, eu abraçava árvores, vocês não gostavam muito disso? Então agora... O poder das comunidades está nas relações humanas. Porque uma comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas em torno de um ideal. Em comum, em algo em comum, né? É isso aí. E aí mesmo que seja o seu condomínio o salão de festas, mas tem algo em comum. Exato, então tem o lance do grupo, mas a gente estimula demais que as pessoas batam a porta, que elas falem com as pessoas para
a primeira conexão. Porque uma vez que o rapport, né, tá estabelecido, que eu confio em você, você confia em mim, a gente se entendeu, a relação ali no WhatsApp é mais tranquila. Mas essa primeira chegada direto no digital, ela é um pouco mais complicada. E os meus empreendedores todos, apesar de acontecer, tá? E aí depende de cada um, da conexão e do nível de confiança que as pessoas se têm. Mas, em geral, são vizinhos, né, para o negócio ser rentável. Então, tem o bater a porta, que é muito parecido com a venda direta. Tem algumas empreendedoras que fazem eventos lá na salinha do condomínio, sabe? O salão de festa, fazem os eventos, apresentam as propostas e aí elas se juntam com outras empreendedoras. A que faz bolo, né? A boleira, a salgadeira, a artesã. Elas fazem os eventos no saguão, no condomínio, e elas estimulam que cada uma venda o que tem para vender. E aí elas, nessa roda, trocam clientes. Quase sempre mulheres. E agora você me explodiu a cabeça aqui, porque dá pra fazer isso. Agora eu tô pensando, né? Se a dona Marlene, professora, tá lá na escola e ela é uma representante Favo, faz de conta que a escola é até 2 quilômetros da casa dela, tá? Da dona Marlene. E ela passa a vender e alimentar todos os colaboradores da escola. Ela pode fazer isso também, porque aí ela já tem ali a compra completamente direcionada. Total. Inclusive, a pessoa que eu falei que faz a festinha do condomínio ali com as outras empreendedoras é Fabi, uma empreendedora nossa. Eu conheço vários pelo nome. Sim, deve ter várias histórias ali. E Fabi é professora, trabalha numa escola também. Então, justamente faz isso. Eu tenho esses casos reais. Que agora tá explodindo na minha cabeça, né? Por que tem o Vale Alimentação? Por que a gente compra a cesta básica com o cartãozinho que a empresa dá? Né? Aí você vai lá e você vai num mercado que está habilitado a fazer aquilo. Mas com a Favo, se eu tenho um consultor que pode me trazer aquela comida dentro do meu... Cara, eu aceito Vale Alimentação, tá? Então, você aceita Vale Alimentação, mas agora eu tô pensando o seguinte, né? Se todo representante Favo praticar isso em seus locais, além do seu bairro, a gente consegue fazer a compra coletiva para que o preço fique mais interessante, absurdamente potencializada. Sim. Né? Isso tá no modelo de negócio de vocês, Total. é claro. Mas eu tô pensando agora assim, cara, se eu chego lá na Sul América e falo assim, ó, galera, se todo mundo comprar o mercado aqui pelo meu link, a gente cada vez mais vai conseguir, né, trazer preços bons e a gente vai se dar bem no geral. Não precisa eu pegar meu carro e ir até um, você até outro. Total. Agora, onde você acha que mora a diferença entre o empreendedor de sucesso e o empreendedor que não consegue fazer o modelo vingar, mesmo ele não precisando colocar nenhum dinheiro e tendo todo o treinamento? Onde tá o erro? Onde mora a diferença entre o meu empreendedor de sucesso e o que não vai pra frente? Eu acho que é o que levanta a bunda da cadeira. Ou não? É isso também. Também? Mas eu não vou ser injusto e dizer que... Isso também. Mas tem uma coisa antes de levantar a bunda na cadeira, que é o que faz levantar a bunda da cadeira. A capacidade de acreditar. Ah, entendi. É muito louco isso. Porque a gente, Brasil mais do que Peru, tá? No Peru as pessoas se levantam mais, porque elas precisam mais. Mas a água bate na bunda. Eu não queria falar levantar, isso, mas é isso. Mas no Brasil tem uma dificuldade muito grande, eu vejo mais do que no Peru, de acreditar que vai funcionar. E as pessoas morrem no pensamento de que, mas isso aqui como que vai dar certo? Não vai dar certo. Porque é normal. Lembra que eu tinha medo de vender, que eu falei que a Isabela era vendedora e eu não? O que a Favo Além veio... de circense, ela era vendedora. Tanto que hoje ela é professora de educação física. É com o corpo a atividade. Mas a minha dificuldade de vender, ela encerrou completamente no começo da Favo. Porque eu desmitifiquei uma coisa muito importante, que é o papel do vendedor. O papel do vendedor no Brasil é muito subjugado, assim, por muita gente. O vendedor tá aqui me enchendo o saco. Quantas vezes você não ouviu isso? Mas o vendedor bom, ele não enche o saco de ninguém. Ele se coloca à disposição, ele entende outro que precisa, ele mostra uma oportunidade. Sim. E a gente treina isso. A gente teve consultores de técnica de venda para treinar o vendedor. E aí, quando eu aprendi isso, logo no começo da Favo, eu consolidei os aprendizados que o meu pai sempre falava. Meu pai é o vendedor que falam que vende gelo para esquimó, mas não é isso. Porque ele não vende, porque ele sabe que vou vender gelo para esquimó não vai precisar, ele não vai comprar mais de mim. Então, não. Mas é o que as pessoas dizem. Quando isso se consolidou na Favo e eu entendi, rapidamente eu comecei a observar todas as pessoas que estão mais aptas e vão se desenvolver, a única coisa que as conecta é essa coisa da água bater na bunda, né? O senso de urgência, a gana e a capacidade de acreditar. A coragem. Sim. E eu vou te falar assim, o que eu tô pensando aqui, né? Por que a Favo não existia em outras fases da minha vida, né? Porque
Cara, eu conheço muita gente, eu converso com todos e eu tenho facilidade em fazer com que as pessoas confiem em mim. Não é porque eu estou falando de mim, mas assim, eu sou um cara do bem, eu tenho missão, visão e valores, tudo bem alinhadinho, né? Então no meu bairro eu conheço muita gente, no meu condomínio eu conheço, eu dou bom dia para todas as pessoas, independente do cargo, do interesse para mim, caguei para essa parte. E aí eu tô pensando assim, cara, se eu com 17, 18 anos tivesse a possibilidade de pegar um link da Favo e jogar ali no grupo da academia, e vender no grupo da escola, e vender no grupo do condomínio da escola, e aí vou pro meu trabalho e ainda consigo uns 3, 4 clientes que ainda fazem a compra do mês dentro daquele link, porque ele tá se dando bem também. Uhum. Cara, eu teria tido várias outras ovinhos em outras cestas, né? Sim. Que eu sempre pratiquei distribuir os ovos em várias cestas. E aí eu fiquei pirando aqui agora. Cara, eu conheço tanta gente que se eu colocar o meu link pra rodar, é que aí eu passo dos 2 km e eu tenho que entregar também, né? Vamos lá, segura a emoção. Segura as emoções. Mas, segura a emoção. Mas eu tô alinhado, hein? Então, mas eu tô pensando, por exemplo, a minha sogra. A minha sogra, ela conhece o mundo e o submundo. Eu sempre falo pra ela. Porque na ZL, ela mora na ZL? Não, ela não mora na ZL, mas morou a ZL lá é a maior comunidade do mundo. Então, é ótimo trabalhar lá. A minha sogra, ela pode ser uma representante Favo, assim, nível master. Porque ela conhece todo mundo e ela conecta todo mundo. Né? Você quer paninho de tal coisa? Fulana vende. Quando saiu as máscaras no meio da pandemia, a minha sogra, acho que ela foi a maior vendedora de máscara de pano da história da Barra Funda. Eu morava na Barra Funda na época. Ela conectou todo mundo que precisava de máscara com a mulher que ela conhecia que fazia. Então ela foi o maior canal de vendas dessa mulher. Aí se você quer cachaça, eu arrumo. Quer manteiga de garrafa, eu arrumo. Cara, eu vou indicar a minha sogra e já vou emendar com outra pergunta. Hoje a gente sabe que vender e distribuir o link, você perde o raio de quilometragem muito fácil. Né? Então quando eu já pensei no meu grupo do trabalho, já ia passar dos 2 km, eu ia ter problema com as entregas. Onde que eu quero chegar com a pergunta? Hoje, vocês estão focados em qualquer pessoa que quer se tornar Favo, né? Tem um nome, os Favos? Empreendedores. É? Não, mas vocês não tem lá os favors, sei lá, não batizaram ainda? Né? Tá não, bom, empreendedores tá bom. Favo. Tá bom. Meus empreendedores, eu amo todos. Depois a gente vai perguntar porque Favo já tá na minha cabeça a resposta, mas eu quero só verbalizar aqui com você. A minha sogra mora perto de Recife, ali em Caruaru. Se ela quiser ser ela consegue? Como que a Favo tá fazendo isso? Porque aí vem a malha logística que vocês cuidam, né? Então, como é que vocês estão capilarizando a distribuição da Favo? É para Dona Maria, minha sogra, que está em Caruaru? Ou vocês estão pegando os grandes polos para depois expandir o Brasil imenso, que é um continente praticamente, né? Total. Do nosso lado, Favo, é um negócio mega complexo. Não é nada simples. Então, a gente tá São Paulo, Grande São Paulo, algumas cidades do interior, Salvador e Belo Horizonte. Tá. Com pilotos, né, em Salvador e Belo Horizonte. A gente ainda não tá em Caruaru. Tá mas bom. Tem uma banda de pífanos lá que chama Pífanos do Caruaru, você conhece? Ah, não conheço. É maravilhoso. Eles têm uma música que chama Marina, incrível. É sério, é muito bom. Eu sei que é rock and roll, mas é bom. Muito bem. Não tem ainda. Pífanos de Caruaru. Pífanos do Caruaru é maravilhosa. Tocava no Sesc antigamente, quando a gente tava indo loucamente nos shows antes da pandemia. Vou conferir. Você, sonhador e sonhadora, baixa aí também. Agora, então, vocês estão pilotando São Paulo, Rio, BH e Salvador. E aí, só que agora eu tô pensando, cara, de 2 em 2 quilômetros pra cada cidade já tem muita gente. Quais são os planos da Favo pra pegar o Brasil inteiro? Como é que vocês estão se preparando? Assim? Porque o EmpreendaCast vai até... acho que a gente tá em 18 países diferentes, mas praticamente o Brasil inteiro. Sim, com certeza. E uma galera vai vir trocar ideia com vocês. Como é que vocês estão se planejando? Como tá o roadmap aí da parada? Roadmap. A nossa longa lista de tarefas. A gente tá muito focado agora nesses lugares onde a gente tá. Até porque com todas as mudanças de cenário macroeconômico e tal, não é a hora da gente sair loucamente para 1.000 lugares, é a hora da gente executar bem. 5.200 e tantos municípios existem no Brasil. É muita coisa, exato. E tem muita oportunidade, mas a gente tá bem focado nessas cidades onde a gente tá. É muito fácil, acho que assim, o melhor caminho para alguém que se interessa, e aí eu tenho várias pessoas também do Brasil inteiro que vêm, elas vêm no meu Insta, é mó barato, eu respondo todo mundo, dá um trabalho, mas eu respondo. Mas eles vêm me pedindo para abrir as cidades, e eu adoraria sair abrindo cidades, mas não é tão simples, porque é uma complexidade logística muito grande. Então acho que o melhor caminho para quem tá numa cidade e quer saber é fazer o cadastro, deixar o cadastro guardadinho. Você ter a demanda. Pra gente saber qual é a demanda da cidade e aí poder abrir ou não a cidade nova.
E de qualquer maneira, você tá lá cadastrado, sabendo que o dia que abrir a Favo nessa cidade, eu tô na base de e-mails, eu vou receber um e-mail avisando que vai abrir, que eu posso começar a ganhar dinheiro. Sim. Basicamente é isso. Eu te perguntei isso e é até legal trazer essa experiência, né, de você que já sentou em várias cadeiras e conhece crescimento, growth, distribuição. O Ale também fazendo isso no Peru. Pro empreendedor que tá ouvindo, entender que abraçar o mundo com o que você tá construindo é perigosíssimo. Perigosíssimo. Tenta ser melhor no seu bairro para depois ser melhor na sua cidade, para depois ser melhor no seu estado, para depois ser melhor no seu país. Perfeito. E depois ser o cara do mundo, né? Lógico, o seu sonho continua sendo o mundo, só que você vai fatiando esse sonho do município ao tamanho do mundo, né? Eu quis fazer de propósito essa pergunta para ti, em seguida eu queria encaixar outra. A gente tem aí um cara que apareceu aqui no nosso episódio, que se chama Gasolina, ou Amina, né? Se a gasolina for do gênero feminino, né? Mas vamos lá. Combustível, ou combustível. E depois a gente traz outra figura, que é as nossas estradas, a malha logística desse país imenso, né? A gente é fraquíssimo de trem, de trilho e etc. E a gente depende tudo de caminhão e micros fretes. Quando você começa a recortar isso dentro da cidade de São Paulo, como é que você consegue que um pedido até as 10 da manhã de hoje seja entregue amanhã para esse representante? Eu queria que você contasse um pouco disso, que vai ajudar outros modelos de negócios de quem depende da malha logística brasileira. Assim. Tá. Não é até as 10 da manhã, até as 10 da noite, tá? Até as 10 da noite? Que até as 10 da noite, é mais apertado ainda. Então o que acontece? Só para lembrar... Você gosta mesmo de emoção. É adrenalina! Vamos lá. Eu acho que eu e o Ale, a gente, por mais que ele tenha experiência com o mercado, eu acho que a gente foi um pouco ingênuo na hora de criar esse modelo. E se a gente não tivesse sido ingênuo, e aí um dos investidores nossos, que é investidor early stage do Facebook, ele falou: se vocês não tivessem sido ingênuos, vocês nem teriam começado, porque vocês iam saber qual é o tamanho da encrenca. Mas basicamente, todo cliente compra e paga até as 10 da noite e recebe no dia seguinte e ao longo do dia. Uhum. Esse é o modelo. A gente é varejista, eu não sou marketplace, certo? Tá. Eu sou varejista, eu compro das marcas, algumas coisas de distribuidores, mas a maior parte já das marcas, pelo volume que a gente vende. E aí eu tenho um centro de distribuição em Osasco e nas outras cidades onde a gente, tipo Salvador e Belo Horizonte. Desse centro de distribuição saem caminhões todos os dias para casa dos empreendedores. Então eu abasteço o centro de distribuição e saio de lá para casa do empreendedor, que por sua vez, vários nem têm carro, os vizinhos pegam na casa dele, alguns têm carro e distribuem 1 ou 2 quilômetros. Esse é o modelo. Perfeito. E esse modelo de logística, ele a base do social commerce tem um lado, a venda pelas redes sociais, que no nosso caso foi traduzido como WhatsApp, não como Insta, para não ter custo de aquisição para o empreendedor, né? Então ele bate na porta do vizinho WhatsApp. E o outro lado é justamente o modelo de distribuição com essa logística descentralizada, que quem está envolvido no e-commerce hoje já sabe isso aqui, já não estou reinventando a roda. Assim, já tem muita gente trabalhando nesse modelo. A gente começou antes da pandemia, mas agora tem vários começando. E esse modelo aqui é um modelo que justamente pressupõe uma redução de custo logístico para que a gente consiga pagar as comissões. Mas e aí é uma logística, a operação da logística dentro do CD própria e transporte terceirizado. Basicamente é isso. E o fato de cada vez crescer a base, vocês têm lá tecnologicamente a possibilidade de construir os algoritmos para entender que se o fulaninho mais 2 km na frente, quem vai atender com esse caminhão é o fulano de tal, e aí vai facilitando a distribuição. Total. O dado aqui no seu modelo de negócio, ele é crucial para a exponencialidade da Favo. Agora, me parece óbvio a resposta, mas por que Favo? Sabe dizer? Porque, opa, como assim você ia dizer? Foi tudo friamente calculado. O que você acha que é? Eu acho que é por causa da colmeia e o favo de mel entre as conexões ali. Faz sentido ou não? Muito, sim. Aí é o meu lado marqueteiro pensando como é que eu contaria a história do favo, né? Do favo de mel e da construção da colmeia, tudo interligada. Sim, eu sou uma pessoa muito conectada nos animais, né? Eu sou vegana, não te contei isso antes, mas tem esse detalhe. Ainda bem que eu não pedi aqui o X do Tchê, senão eu ia cometer uma gafe das maiores. Assim. Não, mas tudo bem, eu não tento convencer ninguém a nada, cada um com seus karma. Tá bom, beleza. E aí, eu sou muito conectada em animais e tal, e no xamanismo, como curiosidade, em tradições orientais, xamânicas, como aquela que eu comentei lá atrás. E não tem nada a ver isso com a Favo em si, mas por isso eu me conectei com animais. Ponto. Guarda essa informação, tipo a Pantera Negra. Guardou. No meu processo de branding, de criação da marca, contratei um cara, assim, um monstro,
que fez um processo e apresentou muitas opções, o cara mega experiente, com mais de 20 anos de carreira e tal. E ele apresentou várias opções, e quando a gente recebe as opções, a gente vai checar se a URL está disponível. Uhum. A primeira coisa. Depois da URL, a gente vai no INPI. Mas primeiro é a URL. Uhum. E aí, várias das marcas que ele tinha trazido com nomes de mulheres e tal, porque eu tô como co-founder e a gente sabe que mulheres têm muito menos acesso a capital, são poucas mulheres co-founders de... Então ele quis trazer essa história e tava bombando mesmo. Tem Alice, tem Nina, tem, tipo, todas as mulheres. E aí também achei, era muita mulher, né? Já tá acontecendo, vai ficar uma confusão. Deixa isso aqui quietinho. No meio disso, quando não tinha possibilidades, ainda tinha a Favo como uma opção. A Favo era a nossa segunda opção, eu não consegui registrar a primeira. Tá. Fui pra segunda, que era a Favo, só que qual que é a história da Favo? A abelha rainha não é a abelha rei. É uma mulher liderando. Que, por sinal, lidera a sua colmeia sem precisar impor nada. Porque cada um sabe o seu papel. Sim. E num trabalho de colaboração extrema. Então, quando você lê, não vou falar tudo aqui, porque eu não sei todos os detalhes de cabeça, mas se você começar a pesquisar a estrutura da sociedade formação das abelhas, ela é muito colaborativa. E cada um sabe sua função mesmo. Inclusive, quando um falha, o outro já assume. A parada das abelhas é sinistra. É um trabalho que funciona simplesmente porque elas estão presentes. Isso tem tudo a ver. A gente tem uma gestora de comunidades dentro da Favo, que o papel dela, a meta dela é a felicidade das empreendedoras. Dos empreendedores também, mas dos empreendedores em geral. E aí é fazer as pessoas se sentirem acolhidas, é ouvir, é entender. Animal. É bem diferente. Animal. Bom, eu já sabia que tinha coisa ali, agora me surpreendi com a história em si da construção da rainha, a distribuição das operárias, das paradas. Isso é muito legal. Tem uns documentários na Netflix que explica bem como elas se organizam, as formigas também. A natureza é divina, né, na construção. Agora, com muita tristeza, eu estou me aproximando do final do papo contigo, mas eu vou te convidar novamente. Mais 2 horas. Mas eu vou te chamar com toda certeza. Né? O Gui, que nos conectou aqui, sempre me trazendo pessoas excepcionais para conversar no EmpreendaCast. Então, quando ele me manda mensagem, eu não deixo nem ele terminar o áudio. Eu falo, cara, tá aqui o calendário, vamos marcar, porque a pessoa é foda. Então, eu queria entrar um pouquinho só, explorar o lance da construção que você teve de um MVP. Porque o do Edu, quando ele te procura, já tava rolando algumas coisas no Peru. Aí no Brasil você ajudou na construção, na validação. Mas você me abriu aqui que você já teve a possibilidade, na época que você teve consultoria, né, a Supernova Labs, de fazer diversos negócios e de explorar os seus tentáculos e o lance generalista de construir negócios, de fazer um MVP que você comentou comigo. Puxa, Gu, eu usei o MailChimp com o YouTube e o ServerMonkey. Aí isso aqui tá latejando na minha cabeça desde a hora que a gente conversou. E eu queria desmistificar o MVP, né? O mínimo viável dos produtos. Adoro. Me ajuda com isso. O que foi que você fez? Como é que você, que já trabalhou em diversos negócios, tem encarado os MVPs? E me traz a simplicidade dessas 3 ferramentas que dá para montar um negócio hoje, quem escutar e prestar com carinho aqui. Tá bom. Primeiro, vamos desconstruir o MVP. Ele não é uma coisa feita porcamente. Tá bom. Que não resolve problema nenhum. Não é. Não é uma coisa feita de qualquer jeito, às pressas, que não resolve a dor. Ponto. E tem um monte de literatura, não preciso ficar aqui contando todos os detalhes, mas esse é um bom exemplo. Um MVP de um transporte não é uma manopla de bicicleta com uma roda, porque uma manopla e uma roda não te leva para lugar nenhum. Mas poderia ser uma tábua com, tipo um carrinho de rolemã, feitinho ali, desde que te desloque. Aí ele pode ser um MVP de mais qualidade e de menos qualidade, mas ele precisa te deslocar do ponto A para o ponto B. Esse caso específico, fui consultora da Educar há um tempo, que é um site de cursos justamente para as pessoas com quem eu fui falar depois na TV e tal, que é renda extra, né, ou gente procurando ganhar uma grana. E eles estavam querendo fazer um modelo B2B, né, e eu tava lá, um produto, fazendo pesquisa, muita pesquisa, porque desde a Netshoes estava muito conectada com pessoas. Uma prima, que era assessora de imprensa de uma fábrica de portas no Brasil, que é no interior de Santa Catarina, na divisa de Santa Catarina com Paraná. União da Vitória, Porto União, 2 cidadezinhas bem pequenininhas. Ela era assessora de imprensa nessa empresa, a empresa estava numa feira de construção, eu levei o Edu, que era o CEO da Educar, meu amigo. Talvez ele fique bravo com essa história, mas depois eu me viro com ele.
E aí eu levei o Edu pra essa feira e falei, você vai conversar com a Beatriz, que por sinal hoje é minha amiga, que essa galera de trabalho vai ficando amigo, né? Porque a gente só trabalha mesmo, então tem que ficar amigo de quem tá no trabalho. E eu falei, não vai chacoalhar a mão dela e fechar um deal, porque não é hora de fechar um contrato. É uma pesquisa exploratória de produto para saber se tem alguma possibilidade de a gente trabalhar um light LMS, né? Ou seja, um sistema de educação online menos pesado do que o que tem por aí, que era tudo com muito protocolo, era tudo muito difícil, não é que nem hoje. Uhum. E aí eu deixei os dois conversando, eu tinha dado um guia pra ele de entrevistas, eu comecei a entrevista, deixei os dois conversando, virei as costas, fui pegar um café, quando eu volto ele tá chacoalhando a mão dela, fazendo exatamente o que eu falei pra ele não fazer, beleza, fechado, te entrego em 30 dias. Eu falei, deu caralho, e agora? Como que ele vai entregar isso em 30 dias? Não tenho nem dev, eu não tenho desenvolvedor pra fazer isso em 30 dias. Beleza, fast forward, 30 dias depois, Bia me liga, Marina, o seu amigo não vai me entregar o projeto porque o conselho de investidores dele falou que não é pra perder o foco do B2C. Agora você precisa me ajudar. Tá bom, te encontro na América pra um hambúrguer vegetariano. Foi assim. E aí ela começou a contar o que ela precisava. Ela é uma fábrica super inovadora. Eles iam pro Japão desde 80 pra aprender manufatura Lean. Como chama a empresa? Chama Pormad Portas. Amo. As melhores portas no Brasil são da Pormad. Até hoje. Porta, vai neles. Pormad, ó. Depois eu vou falar com o Cláudio lá sobre esse merchan aqui. E aí, eles são muito inovadores. Eles têm uma pegada muito de foco em desenvolvimento das pessoas. Eles treinavam todo mundo, tanto na fábrica... faziam aquele método Kumbuka, leitura de livros, super legais, assim, de desenvolver mesmo, de ajudar as pessoas a se formarem, até porque estão lá no interior e tal. E eles queriam mostrar para os vendedores, muito rapidamente, quando um produto ficava pronto, ou até o produto não está pronto, mas já fizemos um protótipo, testamos, vamos colocar no catálogo. Eles queriam treinar os vendedores, a força de vendas, vendedores e representantes de venda, sobre os produtos que eles estavam para lançar ou estavam lançando. E aí, por isso, a proposta do Edu de fazer um Light LMS fazia sentido pra ela, porque era o que ela tava precisando. E eu sabia que ela meio que tinha essa pegada, por isso eu coloquei os dois pra conversar. Quando 30 dias depois ele não entregou e falou pra ela em cima da hora, desculpa, não deu, foi mal, alguma coisa assim, né? Edu, foi mal, depois a gente se vira com essa história. Eu voltei pra Bia, nesse almoço no América, e falei, fica tranquilo, eu resolvo, o que você precisa? Ela me explicou a história, eu falei, entendi a jornada, eu vou pegar o seu menino de RH, eu vou falar com ele, mas eu vou criar uma conta no YouTube da Pormad. E eu criei, tá? Uma conta no YouTube da Pormad, uma conta no MailChimp e uma conta no SurveyMonkey. Porque ela queria que as pessoas assistissem ao conteúdo que precisavam ser enviados por e-mail e que respondessem uma pesquisa sobre o conteúdo para saber se a pessoa reteve o conteúdo ou não. Então tá bom. MailChimp manda o e-mail. YouTube fornece o vídeo. SurveyMonkey coleta a resposta, a pessoa do RH tabula tudo e vai saber. MailChimp também certifica que todo mundo clicou nos links ou não e quem nem abriu. Pronto, exato. Mas eu tava anos-luz antes disso, então eu nem tava nessa complexidade. Era bem rudimentar. Montei, ela falou, quanto você vai cobrar de mim? Olha que curioso. Ai, Bia, não vou cobrar, não. Não, você vai cobrar. A Bia me ensinou muito. A Bia foi a pessoa que de fato me ensinou que eu tinha que cobrar pelas coisas. Ela falou, eu não quero que você me faça de graça. Eu falei, Bia, mas eu vou perder meia hora pra fazer tudo isso e ainda treinar o seu cara, porque eu já conheci o seu cara de RH, ele é muito rápido. E ele era mesmo. Ah, não, eu exijo que você cobre. Eu falei, Bia, depois a gente conversa. Eu voltei pra casa, era casado com meu ex-sócio. Voltei pra casa, contei isso tudo e ele, cabeçudo de produteiro, CTO, falou, não, espera, ela falou que você vai pagar, pera um pouco. Foi lá, a gente tinha um quadro branco no escritório, começou a desenhar o produto. É isso que você mostrou pra ela, só que desenhou um produto no Flow. Eu falei, é isso. E assim nasceu o Score, que é uma empresa que existe, que captou, que levantou Series A e tal, e que esse ano agora, que ficou com ele, a empresa, foi vendida para o UOL EdTech como uma empresa de educação bem diferentona. Numa necessidade, num desespero de uma negativa para manter as relações e construir e não deixar ninguém na mão, nasce grandes empresas. Isso é um baita negócio. Você já pensou em escrever um livro com tudo que você já bagunçou nesse mundo? Tipo, esse capítulo em si aqui a gente resumiu em 3, 4 minutinhos, né? Mas você já pensou ou não? Eu não vou negar, já. Mas eu não vou mentir, já. Mas eu acho que eu preciso aprender muito com você, assim. Porque a minha cabeça é muito confusa. O meu pensamento, ele não é um pensamento linear e de voz ativa. Eu tenho uma coisa meio escrita livre. Não, mas isso que é o divertido, o que eu acho assim, a parte, né, com muita... Eu vou te convidar com toda certeza absoluta para você participar de outros... Não vai ser por educação que você tá falando isso, né? Porque eu vou te cobrar. Não. O Gui sabe que quando eu falo, né, e as pessoas que me acompanham aqui no EmpreendaCast sabem que quando eu falo, eu cumpro. Inclusive eu tô numa temporada diária,
Eu preciso falar pra vocês, sonhadores, tá dando um trabalhaço fazer isso aqui diário. Mas eu vou até o fim porque eu prometi pra eles. E quando eu prometo, eu cumpro. Por que eu tô te falando isso? Porque diante de a sua capacidade, a palavra que te resume é você desenrola. É isso que eu formulei na minha cabeça daqui até né? Desenrola, bate, joga de ladinho, né? Faz Deu até uma... Por que eu tô te falando isso? Porque depois a gente podia fazer até uma trend dessa, né? Pra dar uma viralizada empreendedora aí e a gente dançando. Porque este lance de pensar fácil e sair do outro lado, que é o que eu tento explicar todos os dias para todos os meus amigos, né? Todo mundo vem com aquela conversinha assim, Igor, eu queria ser tanto igual você, que tem criatividade, que constrói negócio. Eu falo, brother, na moral, você é igualzinho, você só não exercita. E aí quando eu tô na fila, eu lembro que eu fui a primeira vez pra Disney, e aí eu falei assim, não é possível, eu vou encontrar problemas na Disney. Né? Todo mundo fala que a Disney não tem problema. E eu encontrei vários lá. Porque... Eu não posso ir pra lá. Você vai encontrar vários. E aí onde que eu quero chegar com isso, né? Você é uma grande observadora. E a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Se você observar com os olhos, ouvir com os ouvidos e verbalizar depois que você processou tudo isso, cara, saem maravilhosos MVPs. Onde que eu quero chegar? A necessidade era muito clara, né? Do que ela precisava. Rapidamente você entendeu quais ferramentas cumpriam aquilo. E a junção desses 3... nasceu essa startup, e aqui eu acho que tem mais umas 1.200 startups possíveis de serem feitas com MailChimp, YouTube e o SurveyMonkey, né? Por quê? Inclusive dá pra ficar tudo na ferramenta do Google, se quiser, inclusive, que o Google tem a grande maioria aqui. E eu acho que a dificuldade desses meus amigos que me procuram, falam assim, eu não tenho timbre empreendedor, eu não consigo pensar. Cara, na verdade como é que você analisa os problemas? Você começou dizendo aqui, eu sou uma resolvedora de problemas. Né? Uma desenroladora de problemas. E o que eu tento fazer todo o episódio aqui do EmpreendaCast, de propósito, eu insisto nos MVPs, eu insisto na simplicidade das coisas, porque a galera coloca foguete pra voar o tempo todo, né? E aí você fala, que foguete é esse? Foi uma ciência da NASA. Não, pelo amor de Deus, gente, para com essa parada que construir coisas grandes precisam ser arcabouços malucos de tecnologia. E aí, todo esse gancho, essa conversa, que eu também sou falador pra caramba, mas isso né? tem uma conversa de tech enorme, preciso te apresentar meu CTO, vocês vão pirar. Então, eu quero bater um papo com ele, eu queria desmistificar o MVP até o final dessa temporada aqui, o tempo todo discutindo isso. Live deploy. Isso aí. Tem muito buraco nessa conversa, mas não vai ser hoje. Tem muito fio disso. Mas onde que eu quero chegar com esse papo que eu te perguntei da simplicidade, de você ter um livro, de fazer as coisas? Porque eu sei que também você tem transferido um pedaço do seu cérebro para outras pessoas. Você tem um programa de auxílio, de ajuda, né, para outras mulheres empreendedoras. Como que é isso? Você replica um pouco dessa sua frequência para outras pessoas de modo livre, gratuito. O que é que você faz? De alguma dessas andanças surgiu uma ideia, fazendo uma coisa, vendo que tinha uma necessidade que eu não ia dar conta de dar tanta mentoria para quantas mulheres me pediam. Eu montei Mentoraí. Mentoraí é um MVP ainda, porque eu não tive tempo de fazer isso ser um produto. Eu apanho todo dia das minhas mentoradas que me escrevem e-mails dizendo, o e-mail de confirmação não tá chegando, mas Mentoraí é uma comunidade de mentoria gratuita para mulheres, que é a extensão dessa minha intenção, junto com várias outras mulheres que se cadastram para dar mentoria gratuita. Então, qualquer mulher pode chegar lá. É um coletivo de mão dada, todo mundo se ajudando. E é muito doido que, assim, eu nem sou mais a pessoa mais ativa, porque elas gostam tanto, é um movimento tão forte que vai indo. Eu só invisto ali uma grana para manter o site no ar e tal, e agora preciso criar um produto de fato, porque ele já não tá dando conta. Em 1 ano, a gente fez, na média, aí, uma mentoria por dia. Que legal. Sem fazer nada. Eu só botei um site no ar, falei nas minhas redes sociais, o negócio foi indo. Isso porque tem muita coisa que deve se perder, porque não tá na melhor tecnologia do mundo, mas tem. Sim. E aí, por conta da mentora e de uma parceria com uma rádio também, eu acabei desenvolvendo um podcast experimental numa primeira temporada, que chama Mentoraí também. Mentoraí. A ideia de Mentoraí é, mentoraí, entendeu? Você tem uma coisa pra falar, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Isso aí. E a gente precisa aprender e nem sempre a gente precisa do master guru pra fazer, sabe? E o AI também vai ser inteligência artificial em algum momento. Estamos guardando pra isso.
Mas tá lá. E aí a ideia do podcast era muito curiosa, assim, é um podcast sem roteiro. Às vezes até tentei fazer uns roteiros, mas eu não funciono bem com roteiro. Não deu tempo pra isso. E aí eu chamo as pessoas pra um bate-papo sobre assuntos conectados ao futuro do trabalho, direto ou indiretamente, porque tem ainda esse detalhe que a gente vai perder 84 milhões de posições de trabalho em 2025 e ganhar 97, Fórum Econômico Mundial. Uhum. A gente vai ter mais posições de trabalho do que a gente tem. Só que essas posições novas, de vagas que estão sendo tomadas por conta de automação, essas posições novas vão exigir uma qualificação profissional das pessoas, que as pessoas nem todas vão conseguir fazer o salto. E as que vão, quando eu vejo as mulheres, e aí eu nunca gostei de coisa feita para mulher, porque eu sempre aprendi em lugares onde tinha muitos homens, porque eu queria beber da mesma fonte. Uhum. Eu vou competir com ele, já vai ser uma disputa acirrada, então eu preciso saber o que ele estava ouvindo para eu ouvir a mesma coisa. Só que algumas meninas, em algumas das empresas onde eu trabalhei, diferente de mim, não tinham, assim, essa coisa tão desenrolada. Elas tinham outros superpoderes. Uhum. E elas tinham medo de ir para alguns lugares onde os homens estavam por medo de assédio e tal. E aí eu comecei a sensibilizar com uma coisa. Eu não tenho, aí que eu acho que mora a empatia, né? Uhum. Ou a compaixão. Eu nunca senti medo de homens em lugares físicos, mas muita mulher sente. Sim. E eu achava que não era nada demais. Mas quando elas começaram a me trazer os contextos e que nem todas elas viveram a mesma vida que eu vivi, aí tinham desenrolado de outra maneira os superpoderes, eu falei, cara, talvez eu possa ajudar fazendo um lugar onde minimamente, pelo menos a integridade física tá segura. Legal. E aí, assim surgiu esse negócio aí. E como é que a gente acessa eles pra mulherada que quer? Eu também, Gustavo, posso ser um mentor? Não. Eu preciso ser... Na comunidade, não, ainda. Tá. Mas eu posso pensar sobre isso. Por enquanto, não. Eu posso ensinar o lado do gênero feminino, não necessariamente pra comunidade, mas eu teria que ser mulher pra... Na comunidade é mulher com mulher. Mulher com mulher, tem tá a bom. competência técnica, mas tem ali Entendi. o soft skill mas que a gente eu posso encontrar valoriza. o Gustavo... Você pode ir pro meu podcast. Muito bem. Porque no podcast, já tomou uma invertida aqui, vai ter que falar assim? São assim? Sim. Mas eu não tenho essa proficiência toda. No podcast eu recebo homens. Porque o conhecimento vem dos homens também, né? Não Sim, tem essa coisa de sim. não vem de lá. Mas por enquanto, na comunidade, mulheres com mulheres. Posso discutir com as meninas? Porque aí essa comunidade meio que se regula, assim. Não sou eu que eu não mando muito ali. Não, isso que é o legal. Esse que é o divino da comunidade. Mas se eu... Mentoraí.com. 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 Ai, viajei na maionese. eu.com. Tô louca. Mentora.ai. É mentora.ai. Então, beleza. Viajei. Tá resolvido. Inclusive, ótimo domínio comprado. E justamente, eu acabei de explicar, né? Mentora.ai, porque o AI pode ser AI em algum momento. Muito bem. E aí, você também me contou o seguinte. Nas suas passagens ali pelo SPTV, né, pela revista Pais e Filhos, pelo lance de escutar muito as pessoas, por esse lance ser humano, de processar muito a necessidade humana para criar produtos e etc. Eu queria saber de você, assim, quando você puxa essa sua experiência de escutar, de ter conversado lá no SP com esses empreendedores e agora ouvindo essas empreendedoras e esses empreendedores do Favo, o que você percebe diante dessas profissões que acabam e as que nascem? O que você percebe com essa galera que eles procuram como alternativa, como futuro? É o que me restou. O que você tem sentido? Porque era o que a gente falou da revistinha, né? É o complementar renda se vira aí. Mas hoje, nesse recorte todo, essas pessoas já entendem que a digitalização das coisas e a facilidade é o futuro ou é uma necessidade? Como é que elas vêm chegando para a Favo? E aí depois eu faço um gancho pra gente contar como é que toda essa galera que tá ouvindo vai procurar vocês. Elas procuram por dinheiro. Por dinheiro. Elas precisam pagar as contas. Ponto. Mas não é porque a profissão dela acabou. Não tem gente lá, tipo um barbeiro que não consegue mais... Tem de tudo um pouco, mas majoritariamente tem muita gente que perdeu o emprego. E isso mesmo antes da pandemia, tá? A pandemia agravou, óbvio. Mas gente que perdeu o emprego. Gente que estava trabalhando em algum outro formato, assim, emprego não formal, mas que ou o risco não valia a pena, ou o ganho não valia a pena, ou o investimento não compensava, né, pelo retorno que ele ia ter. E muita gente... E aí você tem esse perfil, então, de gente buscando substituição de renda, mas muita gente procurando renda extra, porque a renda atual com inflação, com tudo, já não fecha a conta. A grande maioria renda extra. Renda extra. Mas você tem bastante gente que se tornou o principal... Se torna. Eles vêm para buscar renda extra, e aí os mais safos que conseguem desenrolar melhor... Porque aí ele domina... Porque aí ele domina o negócio, né?
e de alguma forma faz daquilo a parada. É isso. Agora, pra gente fechar esse assunto, tô em casa, tenho minha sogra, tenho minha esposa, tenho meu marido, tenho meu filho, quero botar pra ralar na Favo. Mercadofavo.com. Mercadofavo.com, preencha a fichinha. Necessariamente vocês estão atuando em São Paulo, Salvador, Grande São Paulo, Grande São algumas Paulo. cidades do interior, Campinas, Sorocaba, por exemplo, Salvador e BH com pilotos de operação que também dá pra se cadastrar. Perfeito. Sonhador, sonhadora, aqui uma baita possibilidade de você fazer grana, de rebolar, de desenrolar, né? De trabalhar, né? De fato, fazer os seus horários, ser dono do seu negócio e ainda fazer parte de um sonho bem bacana aqui, porque tá só começando, né? Tem muito lugar para vocês espalharem aí, né? O Favo em si, com todo esse Brasil imenso que a gente tem. Agora, Má, eu queria entrar um pouquinho, né? Eu já conheço você, nem te conhecia, já te considerava tanto, né? Agora já conhecendo, eu queria puxar de você, dessas suas andanças, por tudo que você já passou, se você pudesse me dar um limão da vida pra gente colocar na salinha dos fracassos. A gente se amarra demais na sala dos fracassos porque ela tá os maiores aprendizados da vida, né? A sala de troféus, a assessoria de imprensa cuida, lustra, mostra. Mas eu queria saber os tombos, as cachaças eu já conheci. Queria que você me contasse um limão pra gente aprender com você e não cometer o mesmo erro, se for possível você dividir comigo. São tantos, mas por alguma razão que dá pra fazer até malabares, né? De tanto limão. Dá, e eu falo que eu sou empreendedora do mundo real. Eu gosto de falar, e talvez pela coisa poética do artista, de falar real das coisas, entendeu? Mas eu acho que a gente, em geral, a gente usa pouco as nossas dificuldades. E eu aproveito muito as minhas dificuldades. Eu sofro com elas, sofro. Mas eu aproveito demais as minhas dificuldades. Eu aprendo muito, assim. E eu acho que a última lição, e eu acho que os grandes limões que eu tô trazendo agora, que é o que tá fresco na cabeça, é acreditar muito no que eu tenho lá no fundo do meu coração e não me deixar levar pelo ego. Porque essa coisa do ego é muito doida, assim, né? A gente sempre fala do ego, quando a gente já aprendeu, já passou por isso, a gente fala, eu já fui uma pessoa egoica. Não mais. Mentira, cara, o dia inteiro você tem que lidar com esse negócio. Treco, você é um ser humano vivo, você tem que lidar com ele todo dia. Então, assim, acho que é não esquecer que ele tá sempre presente e não cair nas pequenas armadilhas, porque agora eu vou explicar por quê. O dia a dia dentro de uma empresa, seja você funcionário, ou seja você dono ou um executivo, não importa. As maiores dificuldades que eu enxergo não são as dificuldades... Também isso aqui que eu tô falando não é a verdade absoluta, é só meu ponto de vista, então... E ponto. Ponto. As maiores dificuldades não estão no business, no negócio mesmo. Tem que aumentar a retenção, tem que diminuir o churn, tem que fidelizar, o CAC tem que ser menor, tem que aumentar a base, tem que ser mais rentável. Cara, tudo isso a gente resolve. Mas as relações humanas, elas deveriam ser o nosso foco de atenção. E aí, no corre-corre, vucu-vucu, no dia a dia, principalmente numa empresa hypergrowth, early stage, tech company, com todos os jargões, se a gente não olha pra gente e pras pessoas, a chance de dar um enrosco e a gente cair na coisa do ego e, em vez de resolver os problemas de negócio, a gente se perder no pensamento das pequenas picuinhas do dia a dia, eu acho que isso é um problema. E eu sou uma pessoa assim, eu sou instrutora de meditação, eu tenho várias coisas que se o mundo tradicional olha e vai falar, zen, né? É mentira, cara, não existe essa figura, não quero dar nomes, mas essa figura poderosa, impecável, que a mente tá sempre limpa, sabe? Que não existe, a gente cai nas pegadinhas. Então, acho que o foco da atenção tem que ser sempre como é que a gente cuida do negócio, sem esquecer que todo mundo é um pacote de carne, osso e emoções. E a gente também é. Muito bom. Mora aí. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. E eu queria agora aproveitar para abrir a minha mochila e falar assim, o que eu levo da Má aqui para eu colocar, para eu ler, para eu escutar. Né? Além do seu podcast, que eu também encontro como Mentoraí, certo? Mentoraí. Nas principais plataformas. Todas. Como é que eu levo na mochila alguma coisa para eu ler, de repente no trem em Barcelona? Quem sabe eu faço uma viagem também para essa cidade tão querida e tá no roteiro de todo mundo, né? Pois é. Com certeza, o lado difícil das situações difíceis do Ben Horowitz
É impressionante, assim. E eu acho que o que ele traz ali é justamente o lado prático dos negócios com o olhar sensível para as pessoas. Perfeito. É isso. É o livro que eu vou colocar lá dentro. Você escuta podcast regularmente também? Além de eu achar que você tem 48 horas do dia, né? Não sei como é que você consegue às 24 fazer tudo, mas você consegue ainda escutar podcast? Eu não escuto regularmente, porque eu tô num processo de pesquisa, então eu vou escutar. Todo dia eu pego 1 ou 2 pra escutar o que tá rolando. Pra ver qual é. Tá. Pra entender o formato e tal, porque eu não entendo nada disso, viu? Então, beleza. Aprendi muito hoje. Fechado aqui as suas dicas, mercadofavo.com ou .com.br? .com, esse eu não vou errar nunca. E quais são as redes sociais, se eu quiser acompanhar lá no Instagram, você sabe como é que tá? Favo Brasil. Favo Brasil. Uhum. Muito bem. Quem tá lá no Peru também, Peru. Favo Peru. E tem internacionalização para outros países? Por enquanto, não. Tá. Peru e Brasil. Muito bem. Qual rede você está mais ativa, Má, pra galera que quer trocar uma ideia contigo e roubar mais uns minutinhos das suas 48 horas do dia? Pior que eu respondo mesmo, todo mundo. Eu tô muito no Insta, né? Erroneamente, porque eu não sou boa fotógrafa, mas eu tô lá. Mas ele já declara que não é mais uma ferramenta de fotos, é de vídeos agora, então, né? pior, né? Porque eu não tenho tempo pra produzir vídeo. Você fez aí o desenrola, bate, joga de ladinho, então já começa com esses vídeos. Eu tô muito no Insta e eu tô muito no LinkedIn. Como que é o seu Insta? O Insta é Má Proença, porque eu sou dos primórdios do Insta, né? Uhum. E o LinkedIn, Marina Proença. LinkedIn, Marina Proença. Só chamar lá você pra trocar uma ideia. É isso aí. Só que no LinkedIn tem muito cold mail, que eu nunca sei se a pessoa é real. Então as pessoas têm que mandar mensagem dizendo: oi, sou uma pessoa real. Porque senão eu vou achar que é um e-mail automático e eu não vou responder. É spam demais. Tá bom. Muito bem. Feito isso, o que você achou de gravar aqui o EmpreendaCast, bater esse papo? E o chopp tava bom ou não? A breja tava ótima. Era um chopp? Era um chopp. Era um chopp. Você não tomou da garrafa, não. Você tomou draft. Existem 37. Existem 37. Se eu soubesse, teria pedido mais. Mas eu vou. Não, assim que você dá. Saindo, agora tá perto do almoço, você pode tomar um mais ainda, mais fresquinho, direto da fonte. Cara, o que eu achei de verdade, eu achei que você é muito... Você tem um pensamento muito desenvolvido e você é muito ágil. É sério, eu tô surpresa. Eu já tinha ouvido algumas coisas, claro, até porque eu sempre faço meu trabalho de casa. Lógico. Eu não fiz o meu, mas é porque eu quis construir com você. Não, mas aí que tá, eu falo pra galera, não é porque eu não quis, é porque o mais legal é construir junto, né? Esse é o barato da comunidade. Total. Mas acho que poucas pessoas têm essa habilidade de ser profundo e ser prático ao mesmo tempo. É uma coisa que eu valorizo. E eu acho que você reconheceu em mim a capacidade de desenrolar, de ser uma pessoa desenrolada, porque você é extremamente desenrolada. Patrocínio da Loud, já tô falando. E aí, várias falas suas... foram falas, putz, eu poderia estar falando isso, eu entendo o que ele tá sentindo e dizendo sobre isso, então teve um espelhamento muito doido, a gente falou um pouco de estereótipos mais cedo, né, nunca que a gente se olharia na rua e ia falar, nossa, a gente tem várias coisas em comum, mas a gente tem. É verdade. E cara, acho que o formato é um formato rico, de um assunto que, em geral, você pede pra falar uma coisa, mas eu vou ficar 1 hora, não vou ficar 1 hora, é rapidinho. Fica tranquila. Empreendedorismo não é uma coisa que enfia uma pílula aqui, tá pronto, a educação empreendedora tá formada. Amanhã eu tenho uma scale up. Não é. E a gente tá numa fase de ter que pegar as pessoas no colo e fazer por elas, antes de soltar a informação. Mas ainda assim, a educação empreendedora é necessária. Sim. E quando você se propõe a fazer algo que vai num extremo tão grande entre pessoas que estão procurando um pequeno negócio para pegar a rescisão e fazer o negócio crescer. Uhum. E, ao mesmo tempo, galera de tech e tal, eu acho que você promove uma simbiose que faz as pessoas enriquecerem o pensamento. Então, eu não vou ler só aquilo que eu já tô acostumado. Parabéns. E também, agora eu fiquei feliz que quando eu perguntei para você do limão, você deixou isso bem claro também. Você voltar, assim, quem tá ouvindo aqui, mesmo que o assunto seja para quem é iniciante, também lembrar e deixar o ego de lado, de como o simples também pode te ajudar nas suas coisas scales. Total. Isso é uma parada que eu sempre falo. Não é porque o episódio é de uma hamburgueria e você tem uma startup, que eu acho que você pode aprender um monte de coisa que o cara faz no dia a dia na chapa, que na sua startup você tá comendo, né, o pão que o diabo amassou. Mas eu aprendi esses dias, desculpa, é a última história, já sei que a gente tem que ir embora. Eu estava num Uber, o motorista se perdeu. Eu falei, moço, você é novo em Uber? Ele falou, sou, porque eu sou chefe da obra lá no bairro tal onde eu moro. Eu trabalho com obras nessa região. Eu falei, tá.
então você é o chefe da obra, tem um nome, encarregado de obra. Uhum. E eu falei, eu não posso entrar no Uber que eu preciso fazer entrevista, né, com as pessoas. Eu também sou desses, Mas assim, como é que é liderar as pessoas na obra? Ele falou, olha, você tem que saber muito bem com o que cada um se adequa melhor e se dá melhor. Não adianta você querer obrigar uma pessoa que não tá fazendo bem, não tá gostando de fazer um trabalho, fazer aquele trabalho, porque aí não vai render. E você tem que botar a melhor pessoa naquilo que ela faz melhor e ir fazendo isso e ir falando com elas para elas aprenderem mais. Ele começou a me dar uma aula de liderança e eu falei, aí, ó. E as pessoas ficam indo, deixa eu ver só o que o povo de Harvard tá falando. Imagina. É Harvard, mas também as pessoas, o popular, o que as pessoas fazem no dia a dia. Entra num canteiro de obras que falta 2 dias para entregar a obra pra você ver o que é liderança. É isso aí. Então, tá escrito. E ele começou a falar muita coisa, eu falei, cara, é isso. Muito bem. Muito bom. Cara, adorei. Tenho certeza que meus ouvintes também, os sonhadores e sonhadoras adoraram. Vou pagar aqui o meu merchan rapidinho, Fit Anywhere, para você malhar de qualquer lugar. Juridicoporassinatura.com para você proteger a sua startup a partir de R$299 por mês. Você tem uma assessoria de uns caras feras que eu conheço do Jurídico por Assinatura. E aí tem, por último, hoje eu tô com o bonezinho deles aqui, que eu esqueci o meu boné do Empreenda Cash, mas eu uso com muito carinho, do iDoLink. Então, você que tem 1000 coisas, eu vi que a sua bio do Instagram é bombada de coisas, você precisa de um link ali com todos os caminhos, pro seu LinkedIn, pro seu YouTube, pros seus canais. E a iDoLink.bio faz isso com maestria, né? Integrações até com o MailChimp também, tantas outras coisas lá. Você vai ganhar 1 ano de iDoLink para você botar no link da bio do seu Instagram. Posso trocar hoje? Pode, já vou te mandar o usuário e senha, você cria lá super facinho, 2 brasileiros malucos no Vale do Silício construindo uma empresa e concorrendo com gigantes aí também. Bom, para você que ficou com a gente até aqui, eu espero que você tenha gostado e se divertido assim como eu. Saiba que se você está ouvindo nas plataformas de áudio, agora também estou no YouTube e estou contando com a sua ajuda lá para seguir o canal, curtir, fazer todo o lance aí que os youtubers fazem. Eu estou ainda me adaptando a esse mundo, né, do like, do ativo o sininho e etc. Mas eu vejo você no mais um episódio contando a teoria na prática aqui, trazendo mais um maluco com essas frequências que eu tenho dado sorte de encontrar aí. Brigadão demais. Naquela câmera ali, pode dar tchau pra galera, e a gente fica por aqui. Tchau!